Um assassino se esconde atrás de sombras de veludo. Poirot descobrirá a verdade. Bem-vindo ao Silent Thread, eu sou seu anfitrião Harrow. Diga-me de onde você está ouvindo esta noite. Suas vozes tornam esta jornada inesquecível. Agora vamos ao mistério. A neblina que se estendia sobre o Tâmisa naquela noite parecia prestes a engolir Londres inteira, envolvendo os candeeiros com seu véu úmido e abafando os passos na calçada. Às 9 horas em ponto, um pequeno grupo se reuniu no grande salão de baile da casa de Lady Evelyn Marchand, em Belgravia. Suas soirées eram conhecidas por seu refinamento, uma mistura de elegância aristocrática e um discreto toque de escândalo, o suficiente para tornar suas festas irresistíveis. Naquela noite, porém, os lustres dourados e o piso de parquete polido testemunhavam silenciosamente algo infinitamente mais sombrio. Convidado estimado de Lady Evelyn, uma figura misteriosa, envolta em um manto de veludo do mais profundo carmesim, causara grande comoção ao chegar. Sussurros corriam pela sala, enquanto as especulações aumentavam. Quem seria aquele personagem enigmático que escondia sua identidade sob as dobras do veludo, com o rosto meio escondido pela sombra do capuz? Alguns diziam que era um nobre caído em desgraça. Outros insistiam que era um dignitário estrangeiro viajando incógnito. Apenas a própria Lady Evelyn parecia saber a verdade, e ela aguardava com um sorriso de segredo esfinge. A noite foi pontuada pelo tilintar de taças de champanhe e pelos murmúrios de música de cordas. No entanto, quando o relógio bateu 10 horas, a música vacilou. Um grito, agudo, estridente e arrepiante, cortou a névoa da conversa educada. Os convidados correram em direção à grande escadaria, por onde a figura encapuzada fora vista pela última vez subindo. Lá, ao pé da escada, esparramado no chão de mármore, jazia o misterioso convidado, sem vida. O manto de veludo, outrora tão teatral, agora estava grotescamente espalhado, como uma poça de tecido vermelho sangue sobre o corpo. O manto em si não foi a única coisa que chamou a atenção, pois ali, cruelmente preso ao peito da vítima, estava uma adaga, seu cabo adornado com um intrincado padrão de serpentes mordendo a cauda. A arma ornamentada brilhava com uma luz sinistra sob os lustres, e um suspiro se elevou da multidão reunida. O caos se instalou. Lady Evelyn desmaiou nos braços de um jovem coronel. Os criados corriam sem rumo. Alguém chamou a polícia. Em meio ao pânico, ninguém notou a capa de veludo se mexendo levemente, como se guardasse um último segredo em suas dobras. Quando o inspetor Jarvis, da Scotland Yard, chegou, a ordem já havia sido parcialmente restaurada, embora a atmosfera estivesse carregada de choque e medo. O inspetor, um homem de queixo quadrado com o ar de alguém acostumado a crimes simples, examinou o salão principal repleto de membros da elite da sociedade e sentiu uma pontada de inquietação. Não se tratava de um assassinato comum. Os suspeitos também não eram comuns. Reunidos sob o mesmo teto estavam a própria Lady Evelyn, cuja fortuna fora alvo de sussurradas disputas legais. O coronel Hargrave, condecorado em batalha, mas que, segundo rumores, fora arruinado nas mesas de jogo. A jovem viúva Sra. Isobel Grant, cuja beleza atraía admiração e inveja em igual medida. E o Dr. Ambrose Felton, um estudioso de antiguidades com um fascínio perturbador por punhais raros e armas cerimoniais. Cada convidado, ao que parecia, tinha razão e oportunidade. No entanto, até mesmo o inspetor Jarvis sabia que, para penetrar em uma teia tão emaranhada de motivos e máscaras, seriam necessários mais do que os métodos da Yard. A notícia se espalhou rapidamente pela cidade até um certo detetive belga, cuja reputação se tornara lendária na Inglaterra. E assim, quando o relógio passou da meia-noite e o corpo foi discretamente levado embora, começaram a circular boatos. Hercule Poirot estava chegando, e quando Poirot chegasse, a ordem mais uma vez marcharia ao lado da razão, pois no caos das paixões humanas, apenas suas pequenas células cinzentas poderiam revelar o assassino que se escondia sob o manto de veludo. O relógio alto no corredor tinha acabado de bater 1 hora quando a campainha anunciou a chegada de um recém-chegado, e com isso um silêncio caiu sobre a casa murmurante, como se as próprias paredes tivessem respirado. Hercule Poirot, compacto e imaculado,
Cruzou a soleira com a cautela cerimoniosa de um homem entrando num quarto de doente. Tirou o chapéu como um padre tiraria o seu e fez uma leve reverência ao inspetor Jarvis, que, embora educada, deixou claro que ele procederia à sua maneira. A neblina não deixara vestígios nele. Cada fio de seu bigode jazia disciplinado, laqueado em ordem, e a linha impecável de seu casaco de noite erguia-se em uma repreensão impecável às impressões dispersas de pânico que ainda pairavam sobre a escada. Senhores, senhoras, disse ele suavemente ao pequeno grupo de criados e convidados que retornavam ao salão. Serão gentis o suficiente para permanecer, n'est-ce pas? Não demorará muito para que possamos trazer um pouco de método a este assunto. Jarvis, que tinha a aparência de um homem que preferia métodos na forma de impressões digitais e pegadas, gesticulou em direção ao salão de baile com uma mão levemente impaciente. O corpo foi removido para uma sala privativa. Médico a caminho. Nome desconhecido até o momento. Punhalada no peito. Sem resistência. Testemunhas ouviram um grito 15 minutos antes de chegarmos. Os olhos de Poirot, do cinza preciso da ardósia molhada, percorreram sem pressa o vão inferior da escada. O mármore ainda exibia a leve marca onde a bainha de veludo se prendera no último degrau. Um sulco na penugem vermelha, como uma mancha de luz opaca. Ele se abaixou, sem tocar, apenas observando, e então voltou sua atenção para o longo corrimão, onde a madeira polida era interrompida pela vaga impressão de uma palmeira recém-plantada, para ter acumulado poeira. Olhou para o alto da escada, como se estivesse medindo o ângulo de onde o medo poderia descer. Onde estão os convidados, por favor? No salão azul, disse Jarvis. Pedi que não saíssem. Lady Evelyn está... Bem, ela desmaiou, mas se recuperou. Há também a jovem viúva, Sra. Isobel Grant, o Coronel Hargrave, o Dr. Ambrose Felton e um punhado de outros que provavelmente podem ser dispensados imediatamente. O pianista, o secretário de Relações Exteriores, 2 tias idosas. Não vejo motivo algum. Motivo, murmurou Poirot. Geralmente é uma questão de coração, inspetor. A idade não é profilática. Ele sorriu, desculpando-se, e fez um gesto com a mão fina. Vamos ver a cena da Assembleia. O salão azul fora planejado para confidências, luminárias baixas, paredes de seda clara, que suavizavam as vozes, sofás dispostos em ângulos discretos que convidavam a um tete-a-tete. Os suspeitos reunidos, embora ninguém ainda ousasse chamá-los assim, sentavam-se naquela intimidade forçada que a tragédia impõe, cada um guardando sua expressão como se guarda uma joia. Lady Evelyn Marchand, a palidez lhe caindo como um hábito deliberado, reclinava-se com um copo d'água intocado ao lado do cotovelo. Um lacaio rondava a porta com uma bandeja que não ofereceu. A Sra. Isobel Grant tinha a postura de alguém acostumada a olhares fixos, mas seu olhar permanecia fixo na lareira, como se o calor pudesse ser transformado em certeza. O Coronel Hargrave colocou seu corpo na beira de uma bergère, como se a prontidão para a batalha pudesse ser alcançada até mesmo em estofados, enquanto os dedos longos do Dr. Ambrose Felton acariciavam a borda de uma caixa de rapé, o gesto praticado e contido. Poirot entrou sem aviso e parou logo na soleira da porta. Não se apressou em direção a eles, nem os obrigou a se levantar, mas deixou passar um momento para que seus rostos se adaptassem à sua presença, para que suas expressões, despidas das primeiras alterações autoconscientes, pudessem revelar algo nu e involuntário. Então avançou, cada passo uma pontuação medida. Sou Hercule Poirot, disse ele. Lamento interromper uma noite que pretendia ser encantadora. Mas, se me permite, trabalharemos juntos para restaurar a ordem, que é a alma da civilidade. Lady Evelyn, estou às suas ordens. O sorriso de Lady Evelyn se dissipou. Monsieur Poirot, disse ela, e o próprio nome pareceu um tônico. Sou grata por ter vindo. Este horror. Sob o meu teto. Ela ergueu o copo e o pousou novamente, deixando o círculo preciso de umidade no descanso de copos, como se até mesmo sua angústia obedecesse à simetria. Já lhe disseram que houve uma morte, respondeu Poirot gentilmente, que a vítima era um hóspede seu, vestido com uma capa de veludo, que a identidade está oculta. Algo brilhou em seus olhos, escondido, sim, para a privacidade deles. E agora, Deus me ajude,
parece que para a ruína deles. Havia motivos. A frase se interrompeu e não quis ser retomada. Respeitaremos os motivos até o momento em que precisarmos conhecê-los, disse Poirot. Você nos contará tudo em breve. Por enquanto, o inspetor Jarvis terá colocado um guarda na porta? 2, disse Jarvis da porta. Ninguém entrou ou saiu. Bom, então, enquanto esperamos pelo médico e pelas formalidades, vamos fazer uma pequena apresentação. Ele se virou primeiro para o coronel. Monsieur, Coronel Hargrave, eu acho. Sua reputação o precede em meia coluna, nos jornais matutinos. A boca de Hargrave se contorceu em divertimento e ele pensou melhor. Hargrave, sim. Olha aqui, não vejo como... Perdoe-me, disse Poirot levantando a mão. Você se importa com os nervos de Lady Evelyn. Então falaremos apenas de coisas agradáveis. Você é um velho amigo da casa? Amigo o suficiente, disse ele brevemente. Conheço Lady Evelyn há 20 anos. Vim porque ela pediu. E a senhora ficará porque eu pedi. Merci. Poirot deixou o olhar pousar na viúva. Madame, Sra. Grant? Ela ergueu a cabeça, com a relutância de alguém retirado de um aposento interno. Sim, eu sou. Isabel Grant. Conheci o marido de Lady Evelyn há alguns anos. Ela me convidou esta tarde por bilhete. Vim sozinha. A última palavra saiu com um tom levemente áspero, como se para evitar qualquer pergunta. Sozinho, repetiu Poirot, como se a palavra tivesse textura. E o Dr. Ambrose Felton? O senhor conhece as facas e os punhais, não é? Lâminas cerimoniais, corrigiu Felton, no tom suave e seco de um professor acostumado a interromper a ignorância sem malícia. Artefatos etnográficos. Eu estudo suas culturas, não suas feridas. Mas oui, disse Poirot com seriedade cortês. Esperemos que as culturas sejam mais instrutivas do que as feridas. Você tem admiração pelo trabalho fino, pelos detalhes, pelo artesanato. É um gosto que compartilho. Os olhos de Felton, de um castanho frio sob pálpebras pesadas, observaram o alfinete de gravata de Poirot e a simetria perfeita de seu lenço de bolso e reconheceram uma afinidade de obsessão, se não de tema. Deve-se ser exato, disse ele. É uma forma de respeito. É também, disse Poirot, uma forma de verdade. Voltou-se para Lady Evelyn. Madame, seus criados. Eles estão à sua disposição, respondeu ela rapidamente. Hargreaves é meu mordomo. Perkins, a governanta. 2 lacaios, Samuel e David. A cozinheira, Sra. Blodgett. E a criada que cuidava do vestiário, Ellen. Ela é muito jovem e está muito assustada. Então não devemos assustá-la mais, disse Poirot. Inspetor, talvez possamos providenciar o arranjo. Os nomes registrados, os horários de chegada anotados. Já estou fazendo uma mapinha para mim. Quem estava onde quando o relógio bateu 10 horas e a música parou. Ele observou a sala, os convidados, a disposição suave das cadeiras. Perdoe-me se eu for o pedante. Precisão. Coloca-se os alfinetes no quadro e as linhas entre eles. Jarvis assentiu com um grunhido e pegou seu caderno. A atenção de Poirot voltou-se novamente para os detalhes que outros haviam descartado como mobília. Uma leve mancha na estante de partituras, onde uma mão enluvada deixara um crescente de pó, a ponta murcha de uma camélia em um vaso perto da porta e um fiozinho de veludo grudado na ponta do tapete da lareira, talvez levado até lá em um sapato e desgastado pelo salto. Ele não tocou em nada, apenas olhou e ao olhar se apropriou. Lady Evelyn, disse ele, este convidado de honra, aquele da capa, entrou anunciado ou não? Anunciado como uma surpresa, disse ela, e a vergonha disso lhe embargou a voz. Eu pretendia um pequeno drama. A capa, a música, um desmascaramento no jantar. Foi uma tolice. A tolice é o tempero das festas, disse Poirot, com uma suavidade que não tolerava. E a pessoa chegou quando? Poucos minutos antes das 9, disse ela. Eles entraram no salão de baile, enquanto o quarteto começava o Mendelssohn. As pessoas ficaram encantadas. Ninguém sabia quem era. Era esse o objetivo. E ninguém se aproximou demais. Nenhuma mão pôs a mão na capa para adivinhar o ombro ou a cintura. Nenhum nome sussurrado. O coronel Hargrave se mexeu. Subi para dar uma olhada, disse ele. Só por brincadeira. Aquela bobagem de festa. Mas a pessoa... Bem, ela me dispensou. Sem voz, só um gesto. Me deu de ombros, o quê? Pareceu tímida ou arrogante. Escolha o que quiser.
A Sra. Grant disse quase para si mesma. Ou com medo, a palavra pairou no ar com um calafrio. Poirot inclinou a cabeça um pouco. Com medo, repetiu. E então deixou a sala respirar novamente. A escada, inspetor. Se nos permite. Eles refizeram seus passos. O mármore, o corrimão, o silêncio da casa adormecida por trás do murmúrio dos oficiais à porta. Poirot parou no terceiro degrau a partir do fundo e estudou a borda onde a capa havia se arrastado. Acima, um único balaústre mostrava um leve desbotamento do brilho onde o verniz havia conhecido o suor. Ele olhou para a esquerda, para uma porta meio escondida por uma tela pintada. Olhou para a direita, para o patamar de onde o grito fora ouvido. Ele escutou, como se o ar ainda tivesse um eco. Veja bem, inspetor, disse ele suavemente. Como se desce quando não se quer fazer barulho? Mantém-se ao lado. Coloca-se a mão aqui e os pés assim. Mas uma capa pesada. Ela não obedece. Tem seu próprio teatro. Ela anuncia. Jarvis franziu a testa. Não encontramos pegadas. Mármore não é amigo disso. Não, concordou Poirot. O mármore não registra nada além de vaidade. Mas reflete. E veja, no tapete, que não é de mármore, mas de lã, há aquele pequeno desvio na penugem. Alguém desceu rapidamente e recentemente e roçou a lã contra o seu hábito. Não? É a coisa mais insignificante. Ele se endireitou com aquele esforço pequeno e preciso que revelava um homem que se ressentia de nada mais do que desordem em seu próprio corpo. Venha, vamos reencontrar o Salão Azul. Farei apenas 2 ou 3 perguntas por educação. Depois dormiremos todos, se pudermos, e de manhã conversaremos como bons amigos. De volta ao salão, ele permaneceu de pé e, ao ficar de pé, os impediu sutilmente de retomarem suas antigas conversas. É o pedido que faço, disse ele. Muito fácil. Cada um de vocês me dirá simplesmente isto. Onde estava no momento em que o grito foi ouvido? Quem estava à sua vista? E se viu alguém na escada no minuto anterior? Isso é tudo. Não as longas histórias, das quais teremos o prazer de contar mais tarde. Lady Evelyn falou primeiro, sem conseguir esconder o alívio que acompanhava a instrução. Eu estava no fundo do salão falando com o Sr. Curtis, o secretário de Relações Exteriores, colega do meu falecido marido. Estávamos discutindo... nada. O quarteto cambaleou e então... Então, o grito. Olhei para a escada e vi um clarão vermelho. Só isso e pessoas correndo. Coronel Hargrave, perto da mesa de bebidas. Eu estava xingando o gin. Não vi nada até o grito. Aí todos subiram a escada como uma cavalaria. Não adiantou muito, Sra. Grant. Eu estava na alcova perto das portas francesas, disse ela baixinho. Ouvi o grito e me levantei. A capa. Houve um movimento no patamar antes da queda, como se alguém ao lado deles... Não tenho certeza. Talvez uma sombra. E então acabou. E o Dr. Felton? Perto da vitrine, respondeu ele com precisão clínica, admirando uma Saucière de Sèvres com uma alça de golfinho ridícula. Ouvi o grito claramente. Não vi ninguém na escada. Mas depois, na confusão, um lacaio deixou cair uma bandeja e uma mulher de verde correu em direção ao corredor, rapidamente. Não era do nosso grupo. Uma convidada. Não sei dizer quem. Poirot permitiu um breve silêncio, como se este fragmento pudesse se desdobrar se não fosse amontoado. Não foi. Ele apenas assentiu. Bem, o senhor foi muito amável. Verificaremos tudo com os criados, com o pianista, com o Sr. Curtis e as tias que não têm motivos. Além disso, inspetor, o senhor encontrará a mulher de verde. Ela não será difícil. A cor é convidativa. A cor é convidativa. Jarvis fez uma anotação com o ar de quem anota um incômodo e encarou Poirot com um olhar pragmático. E quanto à identidade da vítima? Lady Evelyn precisa nos contar isso imediatamente. O olhar de Poirot voltou-se para a anfitriã e desta vez ele não a salvou. Sim, madame. Já é a hora. Os dedos de Lady Evelyn apertaram o pequeno copo até a água tremer. Ela não olhou para Poirot, mas para o canto vazio da sala, onde a capa de veludo poderia muito bem ser uma aparição. Eu os convidei, disse ela finalmente, cada palavra escolhida de uma gaveta de coisas difíceis. Eu não sabia. Eles insistiram no segredo. Era para ser, como posso dizer, um ramo de oliveira. Ela engoliu em seco. A pessoa sob a capa não era uma estranha.
São alguém cuja presença teria chocado certos convidados se fosse conhecida. Eu queria fazer as pazes, e em vez disso eu fiz isto. Poirot não insistiu com uma pergunta, mas com gentileza. O nome é Lady Evelyn. Ela fechou os olhos por um instante. Victor Marchand, disse ela. O sobrinho do meu falecido marido. A sala pareceu se inclinar. Os lábios da Sra. Grant se separaram sem emitir som. Os ombros do coronel se inclinaram para a frente, como se fossem receber um golpe. A caixa de rapé do Dr. Felton se fechou com um clique, a pontuação metálica, e precisa de um capítulo ainda a ser lido. Poirot, que não se movera, inclinou a cabeça com a solenidade que se dá a uma confissão que também é um começo. Então, todos nós, disse ele, seremos muito precisos, pois quando se faz a paz, despertam-se as guerras que adormecem nos corações dos homens. Inspetor, o senhor desejará verificar isso pela identificação, pois esta noite ninguém parte. Amanhã de manhã, perguntarei a cada um de vocês apenas as verdades mais simples. Como conheceram Victor Marchand, o que pensaram de seu retorno e que pequena coisa notaram enquanto os outros olhavam para a capa. É sempre a pequena coisa que conta a história. Ele se virou para a porta e parou, com a mão no batente, como se a alinhasse perfeitamente com a dobradiça. E lembrem-se, não falem de teorias entre vocês. É uma gentileza que vocês fazem com a verdade se a deixarem chegar sem rodeios. Ele sorriu então, um sorriso estreito e reconfortante. Eu prometo que ela virá. As pequenas horas atraíam, a névoa se dissipava por Belgrávia, a neblina lá fora pressionava as janelas como uma conspiração, e dentro da casa de Lady Evelyn ninguém dormia. Os hóspedes foram conduzidos aos seus quartos, mas jaziam inquietos, os pensamentos chocando-se com as sombras no teto. Poirot, no entanto, permaneceu inteiramente imperturbável pelo cansaço. Ele havia se acomodado em uma cadeira na biblioteca e estava sentado ereto, as pontas dos dedos pressionadas, os olhos semicerrados como se estivesse cochilando. No entanto, de vez em quando seu bigode se eriçava diante de alguma linha invisível de raciocínio, e Jarvis, sentado ali perto com um cigarro aceso, começou a perceber que aquele silêncio não era preguiça, mas o próprio mecanismo de dedução em funcionamento. Quer dizer, comentou Jarvis por fim, que o sobrinho de Lady Evelyn, aquele que se acredita estar fora há muito tempo, é o sujeito deitado sob aquela capa. Ele foi cortado, não foi? Algum negócio de família, herança ou algo do tipo? Poirot inclinou a cabeça sem abrir os olhos. Exatamente. Monsieur Victor Marchand, sobrinho, herdeiro presuntivo até o falecido Lord Marchand se casar, depois destituído. Tais destituições, elas não geram paz, inspetor. E, no entanto, Lady Evelyn fala de um ramo de oliveira. Por que agora eu me pergunto? Jarvis jogou as cinzas na bandeja. Talvez o rapaz tenha voltado de chapéu na mão. Ficou sem dinheiro. Ou estava chantageando ela, hein? Essas brigas aristocráticas, elas dão errado quando há dinheiro envolvido. Poirot abriu os olhos e lançou a Jarvis um olhar de leve reprovação. O senhor sempre se apressa em declarar que o motivo é dinheiro. É uma vulgaridade, sim, mas não a única vulgaridade. Há orgulho, há ciúme, há amor. Há, inspetor, as paixões. Essas são as moedas com as quais o assassinato realmente se negocia. Ele se levantou, alisou o colete e anunciou que daria uma pequena volta pela casa antes de se recolher. Jarvis o seguiu relutantemente, meio que esperando por um copo de conhaque e uma cama. Os dois homens se moviam suavemente pelos corredores escuros, Poirot parando com frequência, para observar o arranjo de flores, a simetria de um tapete, a ordem em que uma garrafa e seus copos haviam sido recolocados na bandeja. Para Jarvis parecia trivial. Para Poirot, era uma conversa escrita por mãos invisíveis. Passaram por um corredor estreito que levava à ala dos criados, e uma porta ao fundo se abriu às pressas. Uma criada, pouco mais que uma menina, surgiu com o avental torto e as bochechas manchadas de tanto chorar. Poirot a interceptou com uma gentileza, que no entanto não permitia escapatória. Mademoiselle Ellen, não é? A senhora esteve presente no vestiário esta noite? Ela assentiu com os olhos arregalados. Sim, senhor, eu ajudei as damas com os roupões. Vi o cavalheiro de capa. Ele não me disse o nome. Poirot curvou-se ligeiramente com a voz baixa e persuasiva. Descreva, por favor, o que viu.
A garota torceu o avental. Só que ele usava luvas, pretas macias como couro de cabra. E quando estendia a mão para pegar a capa, ele a apertou contra o corpo e balançou a cabeça. Achei que ele fosse tímido, mas ela hesitou, depois sussurrou. A mão dele tremia. Jarvis deu um passo à frente. Ele falou? Você deve ter ouvido alguma coisa. Sem palavras, disse ela rapidamente. Só um som, como um suspiro ou um engolir em seco, só isso. Eu juro. Poirot tocou-lhe na manga para tranquilizá-la. Você se saiu bem, ma petite. Vá agora e descanse. Não será incomodada novamente até amanhã. Quando ela se foi, Poirot disse suavemente. A mão tremia. Talvez medo, talvez fraqueza. Ou talvez culpa. Veremos. Retornaram à biblioteca e finalmente Poirot permitiu-se recolher. Mas antes do amanhecer, quando os primeiros tons acinzentados se infiltraram pelas cortinas, ele já estava acordado, ajeitando a gravata com cuidado impecável. Às 8 horas, a família se reuniu novamente na sala de jantar, onde o café da manhã foi servido com excesso de cerimônia, como se toalhas de prata e lençóis impecáveis pudessem apagar a lembrança do sangue no mármore. A atmosfera era tensa. Lady Evelyn permanecia sentada, serena, porém pálida, com os dedos envolvendo uma xícara de chá que não levantava. O coronel Hargrave atacava seu Kedgeree com a determinação implacável de um homem diante de fogo inimigo, enquanto a senhora Grant brincava com uma torrada que nunca comia. O Dr. Felton observava a sala com aquele distanciamento especulativo peculiar aos acadêmicos, suas unhas compridas batendo levemente na colher de café. Poirot entrou, fez uma reverência e sentou-se sem problemas. Comeu apenas chocolate e um croissant, mas a precisão de seus movimentos pareceu trazer uma espécie de ordem à mesa. Quando todos estavam servidos, dobrou o guardanapo com precisão e se dirigiu a todos. Senhoras e senhores, é necessário agora que eu lhes faça os pequenos interrogatórios. Nada dramático. Apenas cada um de vocês me contará sua relação com o Sr. Victor Marchand e o que observaram ontem à noite que possa esclarecer o destino dele. Serão francos, exatos, e não guardarão a menor impressão. Muitas vezes, acrescentou com um sorriso, a ninharia é o que pesa. Lady Evelyn falou primeiro. Victor esteve na França nos últimos anos. Nós, meu marido e eu, brigamos amargamente com ele por causa de suas dívidas e de seus associados. Ele era selvagem, extravagante. Quando meu marido morreu, pensei que poderia ser o fim da nossa ligação. No entanto, recentemente recebi cartas, pedindo desculpas penitentes. Ele implorava por reconciliação. Contra a minha vontade, convidei-o para vir aqui. Poirot inclinou a cabeça. E a sua intenção com a capa? Para apresentá-lo dramaticamente, para fazer pouco caso do passado. Pensei, se os outros pudessem se divertir, talvez perdoassem. Parece terrivelmente tolo agora. Poirot virou-se para o coronel Hargrave. O soldado endireitou os ombros. Conhecia o rapaz, sim. Nunca gostei dele. Sujeito imprudente, ruim com cartas, pior ainda com dinheiro. Não achei que o veria novamente. Quando ele desceu aquelas escadas, bem, não que eu soubesse que era ele, pensei que talvez Lady Evelyn estivesse encenando alguma charada. Não esperava que o fim fosse uma facada no peito. E a senhora, madame? O olhar de Poirot pousou na senhora Grant. Ela hesitou. Seus olhos escuros baixaram, depois se ergueram novamente com um lampejo de desafio. Victor Marchand e eu nos conhecemos há alguns anos, antes da morte do meu marido. Ele era charmoso demais. Eu o achava frívolo, até perigoso. Nossos caminhos se cruzavam ocasionalmente no exterior. Ele não era um homem que inspirasse confiança. Poirot aceitou sem alterar a expressão, embora seu olhar se aguçasse. E o Dr. Felton? O estudioso recostou-se, com os dedos entrelaçados. Encontrei Victor uma vez em Paris. Ele assistiu a uma palestra sobre armas rituais. Era mal informado, mas curioso. Tinha fascínio por símbolos, por poder. Aquela adaga. Fez uma pausa e sua voz ficou mais grave. Era de um tipo raramente visto fora de coleções particulares. Quem a empunhava sabia do seu significado. Poirot permitiu que um silêncio se instalasse, no qual o tilintar dos talheres pareceu repentinamente alto. Então falou novamente. Veja, inspetor, como o retrato já começa a se formar. Um jovem imprudente, libertino, mas buscando reconciliação. Amigos que não confiavam nele.
Um interesse pelo exótico, talvez pelo oculto. E alguém que acreditava que a capa de veludo poderia escondê-los do escrutínio por tempo suficiente para agir. Jarvis resmungou. Belas palavras. Mas quem teve a chance de fincar aquela lâmina? Estavam todos no salão de baile, não é? Nem todos, disse a Sra. Grant de repente. Sua voz carregava um tremor, mas também uma estranha determinação. Eu lhe disse ontem à noite. Pensei ter visto uma figura ao lado dele antes de cair. Uma sombra. E o Dr. Felton disse que viu uma mulher de verde. Todos os olhares se voltaram para a estudiosa, que assentiu uma vez. Sim, um vestido de seda esmeralda. Ela se movia com rapidez, com determinação, não histérica como as outras. Presumi que fosse alguma convidada que eu não conhecia. Poirot ergueu as sobrancelhas. Lady Evelyn. Quem entre os seus convidados usava tal vestido? Lady Evelyn levou a mão à testa. Verde esmeralda, sim. Deve ter sido a senhorita Cora Denholm, uma amiga da família do meu falecido marido. Ela é volátil. Mal pensei em convidá-la, mas ela insistiu. Ela saiu cedo, me disseram. Jarvis empurrou a cadeira para trás. Então, pelo amor de Deus, precisamos interrogá-la imediatamente. Poirot ergueu um dedo, interrompendo-o. Paciência, inspetor. Falaremos com Mademoiselle Denholm. Mas não devemos nos precipitar antes de dar o primeiro passo. Já vemos. Há motivos suficientes entre nós. O coronel Hargrave se ressente de Victor. Madame Grant o teme. O Dr. Felton observa com seu olhar de estudioso. E a própria Lady Evelyn. Ela tem muito a esconder neste pequeno drama de reconciliação. Ouviremos cada um. Ouviremos os criados e examinaremos a adaga. Então, e somente então poderemos dizer quem é inocente e quem carrega a culpa com a mesma facilidade com que o veludo. A mesa irrompeu em murmúrios inquietos. Poirot levantou-se, enxugou os lábios com o guardanapo e colocou-o cuidadosamente sobre a toalha. Seus olhos percorreram a sala, demorando-se um pouco mais na Sra. Grant, cuja compostura tremia, e em Lady Evelyn, cuja palidez se aprofundava. Meus amigos, disse ele suavemente, eu imploro a vocês, não digam nada um ao outro sobre suspeitas. A verdade já paira entre nós, frágil como a névoa lá fora. Ela não sobreviverá ao tratamento rude dos boatos. Confiem em mim. Confiem nas pequenas células cinzentas. Elas farão o seu trabalho. Ele fez uma reverência e se retirou, deixando para trás um silêncio tenso como arame, no qual cada convidado estava sentado sozinho com seus segredos e o manto de veludo parecia ainda pairar como uma sombra sobre a sala. Poirot não lhe dedo na sala de jantar assim que suas perguntas foram concluídas. Ele havia reunido fios suficientes para o momento, e embora nenhum ainda revelasse seu padrão, ele o segurava delicadamente, como um tecelão que sabe que a paciência é a melhor ferramenta. Ele permitiu que Jarvis ordenasse aos guardas, chamasse a senhorita Cora Denholm e garantisse que nenhum convidado fosse embora. O próprio Poirot retornou à biblioteca, onde pediu que a adaga fosse trazida a ele sob guarda. Quando a toalha foi desdobrada sobre a mesa de mogno e a lâmina brilhou na luz cinzenta da manhã, Poirot inclinou-se para a frente, seu olhar fixo nela como se estivesse em um enigma sussurrado pelo aço. Era mais curto do que Jarvis esperava, talvez uns 25 centímetros, com a lâmina estreita, mas primorosamente afiada, uma arma mais ritualística do que utilitária. O cabo ostentava as serpentes, duas entrelaçadas, cada uma devorando a cauda da outra, suas escamas trabalhadas em detalhes minúsculos e misteriosos. Não estava manchado. Ao contrário, brilhava com um orgulho sinistro. Poirot não tocou em nada, mas estudou com uma delicadeza que sugeria que ele sentia a adaga como se sente música. Finalmente ele falou. Vous voyez, inspetor. Esta não é uma faca comum. Não se compra na loja da esquina. É um objeto escolhido, estimado, talvez roubado. Golpear com tal objeto não é meramente matar. É fazer uma declaração, uma performance. Jarvis fungou. Uma peça de colecionador, talvez. O Dr. Felton nos contará mais. Poirot inclinou a cabeça. E se o Dr. Felton reconhece isso tão facilmente, hein? Então devemos nos perguntar como ele consegue saber tão bem. Jarvis abriu a boca para responder, quando a porta rangeu e um lacaio entrou, trazendo um cartão dobrado. Recado para o senhor, disse ele a Jarvis. Da senhorita Denholm. Ela aguarda na sala matinal.
Jarvis levantou-se com entusiasmo, mas Poirot levantou a mão. Vamos prosseguir juntos. Tenho uma predileção pelas primeiras impressões. Elas são as únicas que não são estragadas pela vaidade dos ensaios. A sala de estar cheirava levemente a rosas deixadas por muito tempo na água. A senhorita Cora Denholm estava perto da janela. Seu vestido do dia anterior trocado por um cinza sóbrio, embora seus olhos ainda carregassem a centelha inquieta que marcava sua personalidade. Ela era esguia, com cabelos escuros presos com muita força para trás e uma energia nervosa nas mãos que se revelava mesmo quando entrelaçadas. Ao avistar Poirot, seu queixo se ergueu um pouco, como se esperasse ser julgada e se recusasse a se curvar. Você queria me ver. Ela disse, não para Jarvis, mas diretamente para Poirot. Sim, mademoiselle, respondeu Poirot, curvando-se levemente. A senhora saiu de casa cedo ontem à noite, n'est-ce pas? No momento em que todos os outros correram para a escada, a senhora foi embora. Curioso, não é? Seus lábios se apertaram. Fiquei arrasada. A visão do corpo. Não consegui suportar. Fui para casa. Isso dificilmente é um crime. Não, não é crime, disse Poirot suavemente. Mas é incomum. A gente sai de uma festa quando ela acaba, não quando ela explode. Diga-me, mademoiselle, o que a senhora viu? Ela hesitou e nessa hesitação, algo brilhou em seus olhos. Raiva ou medo. Eu vi Victor Marchand cair. Eu vi o sangue. E eu vi o rosto de Lady Evelyn. Isso foi o suficiente. Jarvis inclinou-se para a frente. Então você conhecia o morto? Seu olhar vacilou, mas ela não desviou o olhar. Todo mundo conheceu Victor Marchand um dia. Ele tinha um jeito de se impor na vida das pessoas. A minha não foi exceção. Poirot se aproximou, sua voz quase um sussurro. Mademoiselle, quando a senhora entrou ontem à noite, usava um vestido verde esmeralda. O Dr. Felton a viu correr. Madame Grant achou ter visto uma sombra ao lado da vítima antes que ela caísse. Diga-nos a verdade. A senhora estava lá, no patamar. Sua respiração ficou presa de forma audível. O quarto pareceu se contrair. Por fim ela disse, sim, eu estava no patamar. Eu o tinha seguido. Ele me chamou, antes que a música parasse. Eu pensei que ele queria falar em particular, mas quando o alcancei, ele apenas riu. Riu de mim, de todos nós. Então se virou para descer as escadas e, então o grito, a queda. Juro que não toquei nele. O olhar de Poirot não vacilou. E a adaga? Só vi depois. Ela gritou. Juro pela minha alma. Jarvis murmurou baixinho, mas Poirot o silenciou com um gesto. Você saiu em pânico, talvez envergonhado. Isso é compreensível, mas não deve se esconder de nós novamente. Se disser metade da verdade, mademoiselle, isso só servirá ao assassino. Ela mordeu o lábio até ficar vermelha, depois não disse mais nada. Poirot curvou-se, agradeceu-lhe com cortesia e retirou-se com Jarvis, deixando-a trêmula no silêncio que havia tecido ao seu redor. No corredor, Jarvis sussurrou asperamente. Ela está escondendo alguma coisa. Sem dúvida. Se ela estava lá em cima com ele, teve a chance. Poirot respondeu. Acaso sim, motivo talvez. Mas também medo. É o medo que faz a pessoa fugir, não a culpa. A menos, inspetor, que sejam ambos. Seus olhos brilharam. Precisamos falar novamente com o Dr. Felton. Encontraram o estudioso no salão azul, folheando um livro distraidamente, como se distração pudesse se passar por compostura. Poirot se dirigiu a ele imediatamente. Doutor, o senhor nos disse que a adaga é de um tipo raro. Pergunto-lhe agora, o senhor já viu esta lâmina antes? Felton olhou para o embrulho coberto de pano que Jarvis carregava e comprimiu os lábios. Acredito que sim. Anos atrás, em uma coleção particular, pertenceu a Lord Marchand, marido de Lady Evelyn. Ele o adquiriu no Egito, ilegalmente para sermos honestos. Eu o examinei uma vez, a convite dele. Ele se gabava de sua raridade. Jarvis assobiou baixinho. Então a arma vem desta mesma casa. O bigode de Poirot se contraiu. Ah, mas ainda está? Lord Marchand está morto. Seus pertences podem ter sido dispersos. No entanto, aqui a lâmina retorna. E aqui Victor cai. Coincidência, inspetor? Acho que não. O rosto de Felton permaneceu impassível, mas uma leve camada de suor surgiu em suas têmporas. Qualquer pessoa com acesso à propriedade Marchand poderia tê-la levado. Não me olhe assim, Monsieur Poirot. Admirei o trabalho, nada mais. O trabalho, nada mais.
O trabalho. Poirot inclinou a cabeça, como se concedesse absolvição. Veremos. Ao se aproximar o meio-dia, a família se reuniu novamente, convocada a pedido de Poirot. Os criados formavam fileiras inquietas no fundo, os convidados dispostos diante dele como peças em um tabuleiro. Poirot os observava com grave cortesia. Meus amigos, começou ele, a tragédia da noite passada nos une. Cada um de vocês me deu um fragmento da verdade. Alguns fragmentos são claros, outros são coloridos pelo medo, outros, talvez, são alterados para proteger. Mas o padrão já emerge. Victor Marchand voltou não para reconciliar, mas para perturbar. Ele se escondeu na capa, tremeu, acenou, riu. Por quê? Para zombar? Para ameaçar? Para exigir? Essas coisas nós precisamos saber. Lady Evelyn agarrou o leque com a mão, os nós dos dedos brancos. Monsieur Poirot, eu imploro. Não envergonhe minha família com especulações descabidas. Poirot fez uma reverência. Não é loucura, madame. É a ordem oculta na desordem. Já vejo que a adaga não é estranha a esta casa. Já vejo que alguém temeu Victor o suficiente para seguir seus passos. E já vejo que a verdade está próxima. Muito próxima. Ele deixou o silêncio pairar até que todos os corações na sala parecessem bater audivelmente. Então, com um sorriso quase gentil, disse: Mas a verdade, meus amigos, não será forçada. Precisa ser persuadida. Esta noite jantaremos juntos novamente. Até lá, peço a cada um de vocês que reflita, não sobre o que temem que seja descoberto, mas sobre o pequeno detalhe que observaram, pois é sempre o pequeno detalhe que desmascara o grande crime. Com isso, Poirot os dispensou, embora soubesse que suas mentes não descansariam. E enquanto saíam em fila, cada um sobrecarregado por pensamentos secretos, Poirot voltou-se para a adaga brilhando sob o pano e murmurou para si mesmo: Uma capa, uma adaga, uma risada no topo da escada. Voilà, é teatro. Mas de quem é o teatro e de quem é a tragédia? Esse é o enigma, inspetor. Esse é o enigma. Ao final da tarde, a casa havia se instalado num silêncio nervoso, o tipo de silêncio que não é paz, mas uma pausa entre as saraivadas. Poirot aproveitou a calmaria para fazer sua ronda paciente. Uma conversa com o mordomo, sobre armários trancados, um olhar para a lareira onde a camélia pendia com mais decisão, uma breve inspeção da tela pintada, que meio que escondia a portinha perto da escada. Parecia se mover sem propósito. E ainda assim Jarvis, cujas botas traíam sua impaciência no piso de parquet, começou a observar que os olhos de Poirot se demoravam onde os de outros homens deslizavam, como se estivesse lendo um palimpsesto sob o óbvio. Ayard, enquanto isso, fazia o que chamava de progresso. Chegou na forma de um guarda carregando um embrulho impecável e condenável, uma única luva de pelica esmeralda, levemente escurecida em uma das pontas. Encontrada na bolsa da senhorita Denholm, relatou o homem, parecendo satisfeito por ser o portador de algo tão organizado como prova. A camareira a virou assim que teve permissão para arrumar o quarto. Havia um pouco de sangue nela, senhor. As sobrancelhas de Jarvis se ergueram de satisfação. Aqui estamos. Ela estava no patamar, como ela mesma admitiu. Ela corre, larga a luva, e a luva conta a história. Ele se virou para Poirot com um olhar que convidava à aprovação. Poirot olhou para a luva como olhara para o punhal, sem tocar, como se só o olho pudesse medir o peso moral dos objetos. É a luva da mão direita, observou suavemente. Jarvis piscou. Bem, sim. E então? Ei, alors o ferimento. A mão de Poirot desenhou no ar um pequeno diagrama preciso. A lâmina entrou com uma inclinação que sugere um golpe da mão esquerda, vindo um pouco de cima e à esquerda da vítima. O assassino estava 1 ou 2 degraus mais alto, sim, mas o ângulo diz tudo. Nossa mademoiselle é canhota? Jarvis hesitou. Não faço ideia. Nem eu, disse Poirot, mas a luva não prova isso. Prova apenas que uma mulher assustada agarrou algo, corrimão, capa, talvez o próprio ar, e manchou o belo couro em troca do seu trabalho. Ele deu um leve sorriso. Não fique bravo comigo, inspetor. Não repreendo as provas. Só peço que digam a verdade inteira, não as meias-verdades que lisonjeiam nossa pressa. Antes que Jarvis pudesse responder, o mordomo, Hargreaves, anunciou que Lady Evelyn pedia um momento. Ela entrou com a frágil formalidade de alguém acostumada a se conter em público. Em sua mão segurava um pequeno livro de registro de couro. Isto, disse ela,
colocando-o sobre a mesa. É o inventário da coleção do meu marido. A senhora perguntou sobre a adaga. O Dr. Felton se lembrava corretamente. Estava catalogada, aqui, como lâmina cerimonial de Ouroboros, origem egípcia, réplica do século XIX, de um motivo mais antigo. Meu marido a obteve durante suas viagens. O armário está trancado desde a sua morte. Só eu tinha a chave. Jarvis pegou o livro Razão com ar de autoridade. A adaga foi claramente retirada do armário agora. Lady Evelyn se recompôs por um fio. Sim, mas eu não o removi. Os olhos de Poirot se voltaram para a chave em sua cintura, um velho hábito em um ambiente moderno. Madame, quem mais poderia ter tido acesso? Ninguém. Ela hesitou, e então a verdade a encontrou, como acontece com as verdades quando a alternativa é pior, a menos que a chave tenha sido copiada. Ou a menos que Victor... Ela hesitou. Ele conhecia bem a casa. Jarvis ergueu os olhos bruscamente. Você está dizendo que a vítima se armou com a mesma adaga que a matou? É uma hipótese, disse Poirot suavemente, mas ainda não é uma conclusão. E não responde à pergunta mais curiosa. Por que a capa? Por que o teatro? Ele tremeu, nos disseram, e então riu. Um homem não ri tanto do próprio assassinato, a menos que pense, até o último segundo, que o drama é seu. Hargreaves, pairando naquela órbita silenciosa de bons criados, pigarreou. Com licença, senhora. Lembro-me de uma carta entregue ontem por um mensageiro especial. Para o Sr. Victor. Chegou tarde. Levei-a para a pequena sala de escrita, como ele havia pedido quando chegou. Ele disse que talvez quisesse sentar-se em silêncio antes da surpresa. Jarvis aproveitou a oportunidade. Onde está a carta? Ainda na sala de escrita, creio eu, senhor. Não perturbei. Encontraram-no no mata-borrão sob um peso de papel em forma de navio. O envelope era caro e sem identificação. O conteúdo, um único cartão com algumas palavras escritas com letra caprichada e confiante. 11. A portinha perto da escada. Venha sozinho. Sem assinatura. Jarvis bateu no cartão com a ponta do dedo. Lá estamos de novo. Ele foi atraído para o patamar. A senhorita Denholm admite que o seguiu. Temos a luva dela com sangue. Isso é mais do que suficiente para levá-la para interrogatório na Yard. Poirot leu o cartão 2 vezes, como se os espaços entre as palavras pudessem ser mais loquazes do que a tinta. Venha sozinho, murmurou. No entanto, ele fez um sinal para Mademoiselle Denholm. Por que a contradição? A menos que o convite não fosse para ela. E ela, impaciente e impulsiva, se tornasse a acompanhante de uma cena que tinha apenas um parceiro pretendido. Seu olhar se ergueu para Jarvis. Não vamos encaixar o cartão na luva, só porque eles compartilham a mesma cor em sua imaginação. Devemos perguntar. Quem sabia desta portinha? Quem a usa sem ser visto? O lacaio Samuel, tomado pela solenidade de ser útil, ofereceu-se para responder quando chamado. Os criados o usam principalmente, senhor, para trazer bandejas extras quando há aglomeração no salão. Ele se abre para a passagem lateral. Alguns hóspedes sabem da sua existência se já estiveram aqui com frequência, mas a maioria não. Quais convidados? Perguntou Poirot. Samuel olhou para Lady Evelyn pedindo permissão. Recebendo um aceno de cabeça, disse: O coronel Hargrave conhece cada canto. Ele é um velho amigo. O Dr. Felton tem ido e voltado para a casa desde a época de Lord Marchand, com toda aquela coleção. A senhorita Denholm achou que era um armário no Natal passado e me pediu fósforos. E a senhora Grant? O tom de Poirot permaneceu neutro. O lacaio franziu a testa. Acho que não, senhor. Ela costuma ficar nos quartos maiores. Não gosta de passagens. Poirot agradeceu e dispensou-o com um pequeno gesto que fez o jovem se afastar, ficando um pouco mais ereto por ter sido preciso. Quando a porta se fechou, Jarvis disse, no tom de quem anuncia uma vitória: Então, Denholm, Hargrave ou Felton, 3 que conheçam a porta. Um com uma luva ensanguentada. Mandarei a senhorita Denholm para um táxi em menos de 1 hora. Preparem-se, disse Poirot. E não havia nada em sua voz que pudesse deter um homem empenhado em ser eficiente. Enquanto isso, permita-me uma pequena tarefa. Ele encontrou a senhora Isobel Grant na pequena estufa com vista para a estreita faixa de jardim. A luz ali era verde como água, e ela estava sentada ali como uma figura em um peso de papel de vidro, bela e aprisionada.
Ela se virou quando ele entrou, com uma impaciência no movimento, como se estivesse ensaiando discursos e se ressentisse da interrupção. "Por que você veio até mim?" Ela perguntou, não de forma rude, mas com uma franqueza que seria considerada grosseira em outra pessoa. "Porque, madame, a senhora disse ontem à noite uma palavra que não era a palavra da moda para tais festas", respondeu Poirot. "A senhora disse medo. E novamente no café da manhã, a senhora foi exata quando os outros eram decorativos. Sou um amante da exatidão. É uma virtude rara em momentos de luto. Rara em momentos de luto. Rara em... Ela desviou o olhar. A exatidão é útil quando se tem tão pouco mais. "Exatamente", disse Poirot, como se tivessem compartilhado uma piada antiga. Ele se sentou em uma cadeira que protestou suavemente. "Você conheceu Victor Marchand?" Havia charme, sim. Havia perigo. Ele a ameaçou. A resposta dela veio após uma pausa durante a qual o copo respirou. "Não do jeito que você quer dizer." Ele ameaçava o equilíbrio. Ele apreciava os pontos de pressão da vida alheia. Ele descobria um segredo e o girava como uma criança gira um caleidoscópio, para ver como o padrão se quebra. Poirot observou o perfil dela, severo e elegante. "E ele encontrou o seu?" "Ele procurou." Ele insinuou. Ela riu uma vez sem alegria. "Homens como Victor não conseguiam resistir à caçada, mas eu tinha tão pouco para caçar. Isso o entediava." Ele arquivou isso com o mesmo cuidado que dedicava ao livro Razão e à Luva. "Só mais uma coisa. Quando ele estava no topo da escada, você pensou que havia alguém ao lado dele." "Eu senti", disse ela, e agora seus olhos encontraram os dele. "O senhor dirá que isso não é prova." "O senhor estará certo. Mas, Monsieur Poirot, às vezes o ar muda porque uma segunda pessoa o ocupa. Já estive em salas onde isso era verdade." "É algo que eu também já conheci", disse Poirot, e então permitiu que o silêncio fizesse o trabalho que só o silêncio pode fazer. Logo ele se levantou, fez uma reverência e a deixou com as samambaias e sua compostura. Encontrou o coronel Hargrave perto da mesa de bilhar, entretido em uma sequência de tacadas, com o zelo de um homem, que busca impor regras a um universo determinado a afrontá-lo. "Seu amigo Dayard está se virando", resmungou o coronel sem levantar os olhos. Denholm é o tipo de pessoa que se deixa levar pela raiva. Sempre foi. Conhecia Victor o suficiente para detestá-lo, o suficiente para encontrá-lo perto de uma porta. "No entanto, a paixão nem sempre produz precisão", disse Poirot. "O impulso foi preciso, eficiente. Você serviu em situações em que tal economia é admirada." O taco de Hargrave parou no meio do caminho. Seu maxilar se contraiu. "Cuidado, Poirot." "Sempre", disse Poirot, e desta vez não havia sorriso algum na palavra. "Diga-me, mon coronel, quando foi a última vez que o senhor visitou a coleção Marchand?" "Meu Deus, anos atrás. Antes da guerra." "Por quê?" "Porque você reconhece uma boa lâmina quando a vê." A voz de Poirot permaneceu quase coloquial. "E porque os homens que jogam, nas cartas, na vida, aprendem o peso dos objetos na mão. Isso me interessa, só isso." Deixou o coronel com seus anjos e foi em busca do Dr. Felton, que encontrou exatamente onde esperava, na biblioteca, lendo não um livro, mas o catálogo que Lady Evelyn havia produzido. O acadêmico fechou a biblioteca com o ar de um colegial culpado quando Poirot entrou. "Perdoe minha curiosidade", disse Felton. "É uma doença acadêmica. A curiosidade é o princípio da justiça", respondeu Poirot. "Mas também pode ser a sua máscara. Uma pergunta, doutor. Se alguém quisesse matar teatralmente com essa lâmina, escolheria o coração?" Felton arqueou as sobrancelhas. "Se alguém quisesse que fosse inconfundível, faria. O simbolismo das serpentes, eterno retorno à devoração. Algumas mentes são tolas o suficiente para pensar que sugere poder sobre a vida. Perfurar o coração com tal brinquedo é o tipo de gesto que um adolescente faz para se impressionar." "Um adolescente?" E repetiu Poirot gentilmente, como se estivesse testando a palavra. "Ou um sentimentalista", emendou Felton e deu um breve sorriso que não alcançou seus olhos. "O senhor tem algum suspeito, Monsieur Poirot?" "Tenho muitas", disse Poirot alegremente. "É uma vulgaridade que me permito no começo. Depois me torno mais refinado." Ele estava descendo a escada principal novamente quando Jarvis apareceu aos pés, com a firme certeza de um homem que concluiu algo.
Levamos a senhorita Denholm para o pátio, anunciou. Ela ficou pálida, mas orgulhosa. Admiro isso em uma suspeita. Vamos extrair o resto dela. Poirot parou no terceiro degrau de baixo para cima, exatamente onde o cochilo corria na direção errada, e olhou para o inspetor com genuína gentileza. Seja humano com ela, meu amigo. Ela é uma criatura impulsiva, não calculista. Fico feliz que você faça suas perguntas. Só que não feche o livro porque encontrou um marcador. Jarvis se irritou. Se não ela, quem então? Os olhos de Poirot passaram por ele, para a tela pintada e a portinha atrás dela, para a maçaneta de latão que captava a luz da tarde e aguardava como um segredo. Alguém, disse ele, para quem a porta não é uma novidade, mas um hábito. Alguém que escreve sem assinar e ri no topo da escada. Alguém que gosta do drama, sim, mas teme as pequenas coisas desorganizadas. Entende, inspetor? Nosso assassino armou uma cena perfeita e depois deixou um fio em um tapete de lareira e uma mancha em uma estante de partituras. A vaidade não percebe o trivial. Só a ordem percebe o trivial. Jarvis emitiu um som impaciente. Você fala por enigmas. Melhor um enigma do que um erro, respondeu Poirot, e desceu os degraus restantes cada passo exato. À mesa do vestíbulo, pegou o cartão novamente e o virou para que a tinta refletisse a luz. Não olhou para as palavras, mas para a pressão delas, para a forma como a pena havia se cravado um pouco mais fundo nos traços descendentes. Em seguida, colocou-o ao lado da entrada do punhal no livro Razão, na qual a própria anotação de Lord Marchand, uma ostentação em miniatura, mostrava uma letra curiosamente semelhante em seus gestos, embora não a mesma. Ele não sorriu, não falou. Apenas deixou as pequenas células cinzentas tocarem sua música suave. À medida que o crepúsculo se aproximava, a casa começou a respirar de forma diferente, como acontece em todas as casas quando o dia se rende à luz. O jantar seria às 8. As cadeiras seriam arrumadas, o vinho decantado, a prataria iluminada. E no salão azul, onde as lâmpadas transformavam a seda em névoa, os convidados voltariam a sentar-se, cada um a uma distância cuidadosamente escolhida dos outros, cada um com um motivo para estar em outro lugar. Falariam sobre nada e pensariam sobre tudo. Poirot parou mais uma vez ao pé da escada e examinou o balaústre, onde uma mão havia apagado o brilho. Colocou os próprios dedos ali, não para deixar uma marca, mas para medir a altura. Então retirou o lenço que carregava, imaculado e engomado, e o tocou, breve e levemente, na madeira. Quando o puxou de volta, havia um leve toque de pó sobre o linho, não branco, mas um tom muito claro, como o fantasma de talco. Dobrou o lenço como se fosse uma questão de etiqueta, e não de prova, e se voltou para a sala de jantar. A primeira falsa certeza fora levada de táxi, e a casa se sentiu por um instante aliviada, como um paciente tranquilizado por um diagnóstico errado. Poirot, que detestava qualquer erro de figurino, deixou que a sensação o atravessasse e saísse como uma corrente de ar quando uma porta se abre e fecha. Estava pronto para jogar o joguinho que se seguiria. Não o jogo da pátio com suas perguntas, mas o outro jogo, aquele em que um homem diz algo descuidadamente e outro homem percebe demais. É um jogo cruel às vezes, mas é o que termina. A longa mesa em Lady, a sala de jantar de Evelyn, estava arrumada como se fosse para um banquete em tempos mais antigos, quando a cerimônia ainda se acreditava eterna. Velas brilhavam em galhos de prata, sua luz tremulando sobre copos de cristal e colheres polidas. Mas os convidados sentados ao redor da mesa não revelavam a desenvoltura que o costume exigia. Cada convidado sentava-se em uma postura vigilante, falando pouco, seus movimentos mais estudados do que a coreografia dos criados. Lady Evelyn presidia com postura rígida, seu vestido de seda clara contrastando com as olheiras. O coronel Hargrave atacava sua carne de veado com a economia de um soldado, enquanto a senhora Grant brincava com seu garfo em silêncio. O Dr. Felton examinou o vinho como se fosse um exemplar, e Poirot, imaculado como sempre, tomava sua sopa com a serenidade de um homem cujo apetite não fora afetado pela morte na casa. Jarvis aceitara um lugar perto do pé da mesa, de onde observava os presentes com curiosidade contundente. Não era homem de impressões delicadas, mas mesmo ele não conseguia deixar de sentir a tensão, a maneira como cada olhar evitava o próximo,
A maneira como o ar parecia ouvir tanto quanto os convidados. A capa de veludo fora removida, a adaga guardada, a senhorita Denholm levada rapidamente para o pátio. Ainda assim, a presença do crime persistia como um cheiro forte demais para ser banido. Foi Poirot quem quebrou o silêncio. Ele limpou a boca e comentou naquele tom enganosamente suave. É curioso, não é, como uma mesa se arruma? Sempre encontramos certas pessoas sentadas, umas de frente para as outras, como se o destino as tivesse colocado assim com um propósito. Considere, por exemplo, como o coronel Hargrave encara o Dr. Felton. O homem de ação e o homem de estudo, cada um uma reflexão, cada um talvez uma reprovação. O coronel resmungou, mas não ergueu os olhos, enquanto os lábios finos de Felton se contraíam em algo que poderia ser um sorriso. Os olhos de Poirot deslizaram mais para a mesa. Tá Lady Evelyn em frente a Madame Grant, duas viúvas, cada uma familiarizada com o sofrimento, cada uma familiarizada, talvez, com Victor Marchand de maneiras diferentes. Como se diz? Simetria. Simetria. O leque de Lady Evelyn se mexeu em sua mão. O senhor fala como se isso tivesse sido planejado deliberadamente, Monsieur Poirot. Foi mero acidente. Acidente? Poirot ergueu as sobrancelhas. Não, madame. Acidentes raramente são tão exatos. Mesmo quando não pretendemos, nós revelamos. Essa é a pequena ironia da natureza humana. Põe-se uma mesa e põe-se uma alma. É a mesma arte. A observação passou com um murmúrio, mas o desconforto aumentou. O jantar continuou, embora mal comido, e quando finalmente os criados se retiraram sem provar a sobremesa, Poirot se levantou. Caminhou lentamente por toda a extensão da mesa, sua pequena figura projetando uma sombra nítida contra as paredes. Ao chegar à cabeceira, virou-se, com as mãos entrelaçadas à frente do corpo. Senhoras, senhores, disse ele, vocês estão cansados de suspense, não é? Vocês querem que o pequeno belga acene com a mão e diga, voilà, o assassino! Mas eu não farei isso, pas encore. Pois a verdade não deve ser arrastada como um peixe para fora d'água. Ela deve ser persuadida, deixada nadar para dentro da rede. Esta noite farei apenas as observações. Amanhã talvez eu faça as deduções. Jarvis murmurou algo por dentro do bigode, mas a voz de Poirot o invadiu. Primeiro, temos uma adaga que pertenceu a Lord Marchand, guardada a 7 chaves. No entanto, ela aparece no peito do sobrinho dele. Como foi parar lá? Ou a própria vítima a roubou, ou alguém com acesso a preparou para o teatro. Esse é um fato. Segundo, temos a capa. Quem a forneceu? Quem sugeriu que Victor entrasse tão disfarçado? Lady Evelyn. A senhora desejava uma reconciliação no teatro. Mas foi a senhora quem concebeu a capa? Ou foi o próprio Victor quem insistiu nela? Seus lábios se abriram e se fecharam novamente. Ela não respondeu. Poirot inclinou a cabeça como se o próprio silêncio fosse uma resposta. Terceiro, temos a portinha. Um cartão convoca Victor para se encontrar lá sozinho às 11. Quem o escreveu? A letra é elegante, confiante, um pouco pretensiosa. Não é a letra do pânico. É a letra de alguém acostumado a dar instruções. Uma letra assim revela o caráter com mais certeza do que um retrato. Ele deixou a pausa repousar até que o coronel se mexesse, inquieto. Então Poirot continuou. E quarto, temos medo. Mademoiselle Denholm fugiu, sim, mas o medo não é só dela. Madame Grant proferiu a palavra primeiro. O medo também estava na mão trêmula de Victor. E o medo é a sombra que sempre precede a violência. Ele retomou seu assento com uma compostura impecável, como se nada tivesse sido dito. Os presentes, porém, não estavam tão calmos. O leque de Lady Evelyn fechou-se bruscamente e sua cor se intensificou. O coronel Hargrave cerrou os maxilares. Sua mão agarrou a mesa como se fosse uma arma. O Dr. Felton ajustou os óculos com precisão desnecessária e a Sra. Grant baixou os olhos, embora uma pulsação visivelmente pulsasse em sua garganta. A sobremesa passou intocada e finalmente a festa se desfez, todos se retirando com civilidade forçada. Jarvis permaneceu encurralando Poirot perto da fogueira. Foi tudo muito bonito, monsieur. Mas onde isso nos levou? Sem confissão, sem provas. Só mais nervosismo por toda parte. Poirot ajeitou os punhos. A prova virá. Já chegou, só que ainda não foi reconhecida. Isso acontece com frequência, inspetor. Vê-se o objeto, mas não o significado. Toca-se a superfície, mas não a profundidade.
Esta noite soltei o solo. Amanhã veremos o que cresce. Jarvis balançou a cabeça, mas deixou passar. Era um homem de mandados e confissões, não de metáforas. Regressou aos seus aposentos, resmungando sobre Denholm, luvas e a utilidade da corda. Poirot permaneceu junto à lareira, fitando as chamas como se a ordem bruxuleante lhe agradasse. Por fim, retirou-se também, com a mente, se não o corpo, inteiramente desperto. A manhã chegou pálida e relutante. A neblina persistia, e os sinos das igrejas próximas dobravam através dela, como se estivessem tocando lã. Poirot desceu já vestido, impecavelmente vestido de cinza, e encontrou Lady Evelyn esperando na sala de estar. Ela parecia não ter dormido. Monsieur Poirot, começou ela de imediato, não aguento mais isso. A casa está em sussurros. Os criados não ousam olhar para mim, meus convidados são prisioneiros. Se sabe a verdade, precisa dizê-la. Poirot a encarou gravemente. Madame, a verdade é delicada. Diga-a cedo demais e ela se rompe. Diga-a tarde demais e ela se solidifica em mentira. A senhora terá coragem por mais um pouco. Só uma coisa eu preciso lhe perguntar agora. Por que a senhora realmente convidou Victor? Foi uma reconciliação ou algo mais? Ela se virou com os ombros rígidos. Ele me ameaçou, disse ela finalmente em voz baixa. Em suas cartas, ele insinuou escândalos, histórias sobre meu marido que era melhor deixar para trás. Prometeu discrição se eu o acolhesse novamente, se eu lhe devolvesse seu lugar na sociedade. Pensei que, se ele viesse e fosse visto se voltasse a fazer parte do círculo, ficaria satisfeito. Foi por isso que criei o manto, o desmascaramento. Eu pretendia que fosse teatro, sim, mas pensei que teatro pudesse transformar ameaça em brincadeira. Os olhos de Poirot se suavizaram. A senhora tentou comprar o silêncio com o espetáculo. Ah, madame, ameaças não são tão fáceis de apaziguar. Mas obrigada. A senhora me deu a peça que me faltava. Antes que ela pudesse perguntar o que ele queria dizer, ele se curvou e pediu licença. Foi imediatamente para a biblioteca, onde o Dr. Felton estava novamente debruçado sobre os livros. Sem preâmbulos, Poirot colocou o cartão diante dele. Doutor, o senhor é um homem de letras. Observe atentamente. Observou alguma coisa? Felton ajustou os óculos, examinou-o e deu de ombros. Uma mão forte, sim. Não inculta, e daí? O olhar de Poirot era firme. O floreio do C maiúsculo em come é idêntico ao da sua anotação no catálogo de Lady Evelyn. Você escreveu uma vez sobre o punhal como exemplar curioso. O mesmo orgulho pela caligrafia. A mesma vaidade. Felton enrijeceu-se, depois forçou uma risada. Certamente, monsieur, o senhor não sugere... Poirot levantou a mão. Não, ainda não. Sugiro apenas que a vaidade deixe a sua marca. Que a vaidade, creio eu, está no cerne deste crime. O relógio bateu 10 horas, ecoando pela casa silenciosa. Poirot guardou o cartão, agradeceu a Felton com impecável cortesia e retirou-se. No corredor murmurou para si mesmo. O palco está montado. A cortina deve subir. Em breve, muito em breve, o assassino se revelará. Se eu apenas lhe der a deixa. A manhã se transformou em meio-dia e o ar na casa de Lady Evelyn ficou mais pesado. Como se as próprias paredes antecipassem uma revelação. Poirot percorreu silenciosamente os cômodos, não com a agitação de um policial em busca de provas, mas com o ritmo deliberado de um homem organizando seus pensamentos como se organizam peças de xadrez. Parou novamente na escada, o local da queda de Victor, e permitiu que seu olhar viajasse para cima. Os hóspedes estavam ficando cautelosos com o lugar, circulando por ele como se fosse contagioso. Poirot, no entanto, tratou-o com cortesia, inclinando a cabeça levemente, como se reconhecesse o palco de um artista. Pois era isso que era. Um teatro onde alguém havia escolhido desvendar um assassinato. Jarvis o encontrou ali, mastigando um charuto que não tinha intenção de acender. Felton é o seu homem, disse ele secamente. Você mesmo me mostrou a letra. É tão boa quanto uma assinatura. Não, inspetor, respondeu Poirot gentilmente. É tão bom quanto vaidade. A vaidade pode imitar a si mesma. Mas um homem que escreve com floreio nem sempre é um homem que mata com floreio. Pode significar apenas que ele admira seus próprios versos. Jarvis franziu a testa. E a Denholm? Ela está esperando na yard. E aposto que a essa altura ela já tropeçou nas próprias mentiras. Se você me deixasse pressionar... Poirot ergueu a mão, paciente como sempre.
Mademoiselle Denholm tem a luva, sim, mas não o temperamento. Ela entra em pânico, ela foge. Ela não arranja um cartão, um punhal, uma capa, um palco. Isso foi arranjado, inspetor. A mão por trás disso não é desajeitada nem assustada, mas precisa. E precisão, Ebbien, esse é o meu ofício. Ele deixou Jarvis carrancudo e seguiu em direção à estufa, onde encontrou a Sra. Grant mais uma vez em meio à vegetação. Ela se levantou ao vê-lo, com um traço de apreensão em sua postura. Monsieur Poirot, o senhor me olha como se eu tivesse a resposta. Talvez sim, madame, disse ele suavemente. Diga-me, o que Victor sabia sobre você? A senhora falou dele como um caçador de segredos. Ele descobriu o seu? Seus lábios tremeram antes que ela os firmasse. Se ele fez isso, ele guardou. Ele gostava de fazer uma maravilha, sem nunca contar tudo. Meu falecido marido. Ele gostava de cartas, e Victor às vezes se juntava a ele. Eles jogavam de forma imprudente. Eu temia a ruína. Mas meu marido morreu antes que isso acontecesse. Victor insinuou. Ele insinuou que havia ganhado algo mais do que dinheiro. Esse era o jeito dele. Poirot a observou, com a tristeza silenciosa estampada em seu rosto. E você temia se expor? Eu temia a humilhação, ela admitiu. Mas eu não o matei. Seja lá o que eu sentisse, eu não conseguiria cometer tal ato. Ele inclinou a cabeça com gravidade, como se acreditasse nela, mas seu olhar permaneceu pensativo. Deixou-a em sua solidão e foi para a sala de bilhar, onde o coronel Hargrave estava sozinho. Taco na mão, embora o jogo à sua frente já tivesse esfriado há muito tempo. Poirot se aproximou sem cerimônia. Coronel, o senhor é um homem de ordem, um homem de estratégia. O senhor entende como se usa o terreno. Então me diga, por que Victor foi colocado no topo da escada para todo mundo ver? Hargrave olhou para ele com severidade. Ele queria fazer um espetáculo. Sempre quis. Sempre quis. Ou alguém queria que ele fosse exibido, corrigiu Poirot. Alguém que conhecesse o drama das escadas, da capa, da adaga. É militar, não é? Para controlar o ponto de observação. O coronel resmungou. Você pensa como um general. Mas generais vencem guerras com fatos, não com poesia. Poirot deu um leve sorriso. E, no entanto, venci muitas batalhas, mon coronel. Com a poesia da mente. Deixou as palavras no ar e então se retirou, deixando Hargrave com o eco delas. À tarde, Poirot convocou a criadagem mais uma vez, desta vez não para o salão, mas para o próprio salão de baile, onde o crime começara. Os criados estavam discretamente posicionados nas bordas, com os rostos pálidos de curiosidade. Os grandes lustres estavam apagados, e a luz do dia, embaçada, dava ao aposento um aspecto austero, quase fúnebre. Lady Evelyn entrou primeiro, com movimentos cuidadosos, como se cada gesto pudesse ser examinado. Felton seguiu, austero e frio. Hargrave, rígido e inquieto. A Sra. Grant, composta, mas interiormente tensa. Jarvis permaneceu perto da porta, sua presença carregada de suspeita. Poirot posicionou-se no centro da sala. Seu corpo pequeno parecia ofuscado pela vastidão, mas de alguma forma ele a dominava, como se o próprio espaço se curvasse conforme sua precisão. Ele ergueu a mão. Senhoras, senhores, estamos no ponto em que as pequenas células cinzentas começam a se organizar. Permitam-me uma pequena experiência. Cada um de vocês ficará onde estava no momento do grito. Lady Evelyn, na outra extremidade, falando com o Sr. Curtis. Coronel Hargrave, perto da mesa de bebidas. Madame Grant, na alcova perto das portas francesas. Dr. Felton, perto do armário. Sim, muito bem. E eu? Bem, estarei onde Victor estava, no topo da escada. Ele subiu lentamente, seus sapatos estalando no mármore. No topo, virou-se, envolvendo-se com o manto da imaginação. Seus olhos os percorreram. Viram? O manto esconde o rosto. A adaga brilha. Todos os olhos estão aqui. Um espetáculo, sim. Mas para quem os olhos realmente olham? Para Victor? Ou para a mão ao lado dele? O silêncio se aprofundou. Poirot desceu 2 degraus, posicionando-se exatamente onde o ângulo do ferimento começara. Imitou o golpe, a mão precisa. Daqui, um golpe com a mão esquerda, acima e à esquerda. Quem entre vocês é canhoto? Eles se mexeram inquietos. Os olhos de Felton piscaram. A mão do coronel apertou o taco atrás das costas. Poirot deixou a pergunta escapar, mas não exigiu a resposta. Em vez disso, recuou para o centro da sala.
O inspetor Jarvis acredita que já pegamos a nossa culpada, Mademoiselle Denholm. Mas ela é impulsiva, não deliberada. Não, este crime foi encenação. A capa, uma adaga, o cartão, não é obra de uma mulher assustada. É obra da vaidade. E a vaidade, meus amigos, sempre deixa marcas. Ele tirou o cartão postal do bolso e o ergueu. Isso, veja bem, é vaidade. As letras maiúsculas floreadas, a letra confiante. Não é a letra de Victor, cujas cartas para Lady Evelyn eram confusas e desordenadas. É a letra de alguém que desejava orquestrar a cena. E essa letra pertence... Mas ele se interrompeu com o bigode eriçado. Abaixou o cartão. Não, ainda não. Ainda não é hora. Esta noite vocês jantarão mais uma vez. E amanhã, demain, reunirei todos vocês e então direi toda a verdade. Até lá, cada um de vocês deve refletir. O que vocês realmente viram? Que coisinha vocês esconderam? Pois a menor coisa. É sempre a chave. A tensão era como vidro esticado até quebrar. Ele os dispensou com uma reverência, e eles saíram em fila, cada um rígido de ressentimento ou medo. Jarvis demorou-se com a voz áspera. Por que esperar? Se você sabe, diga. Poirot voltou o olhar para ele. Por que, inspetor? Conhecimento não basta. O momento certo é tudo. Acusar cedo demais é destruir a verdade. Esperar é deixar que ela se revele. E ela se revelará. O senhor verá. Quando finalmente Poirot se viu sozinho no salão principal, caminhou mais uma vez até o pé da escada e, com precisão impecável, curvou-se para recuperar da beirada da escada um único objeto, que todos menos ele ignoravam. Um botão de chifre preto, liso e comum, porém levemente polvilhado com pó, da mesma cor que ele havia esculpido antes em seu lenço. Colocou-o cuidadosamente no bolso, com os olhos brilhando de satisfação. A cortina estava quase pronta para subir. Só faltava convidar os atores de volta ao palco. O botão jazia no bolso de Poirot como uma testemunha silenciosa, seu peso leve, mas seu significado imenso. Ele o carregava com o mesmo cuidado que se reserva a uma verdade frágil, sabendo que ela falaria no momento preciso, se persuadida corretamente. Jantou pouco naquela noite, falando menos ainda, permitindo que os outros preenchessem o silêncio com sua conversa frágil. Lady Evelyn forçou um sorriso nos lábios, mas não tocou na comida uma única vez. O coronel Hargrave bebia sem parar, seus movimentos precisos, como se cada copo fosse um soldado que ele despachava com ritual. A Sra. Grant manteve sua graça calma, embora seus olhos traíssem a vigilância de uma criatura caçada. O Dr. Felton, frio e vigilante, falava com parcimônia, seu olhar se movendo não para os rostos, mas para as mãos, como se catalogasse cada tremor. Jarvis, impaciente, comia e bebia ruidosamente, certo de que Poirot estava criando suspense, onde a certeza já estava à mão. Depois que os pratos foram retirados e os criados dispensados, Poirot pediu licença e voltou para a biblioteca. Sabia que os outros não dormiriam. O medo e a desconfiança fariam seu trabalho em silêncio, cada coração ensaiando desculpas, álibis ou acusações. Isso era bom. Isso os amolecia para o dia seguinte. O próprio Poirot permitiu apenas um breve descanso, sentado ereto na poltrona, o bigode aparado mesmo em repouso. Ao amanhecer, levantou-se, alisou o traje e preparou o palco para o ato final. No meio da manhã, a família se reuniu novamente, convocada não a pedido, mas por ordem, pois a cortesia silenciosa de Poirot carregava uma autoridade que ninguém podia recusar. O salão azul, com suas paredes claras e luminárias discretas, tornou-se o teatro. Cadeiras estavam dispostas em semicírculo e no centro estava Poirot, uma pequena figura que irradiava controle. Jarvis pairava por perto, sua impaciência mal contida. Sobre uma mesa lateral estava o punhal coberto, e ao lado dele a capa de veludo, dobrada com esmero como uma relíquia. Senhoras, senhores, começou Poirot com a voz calma, mas ecoando por todos os cantos, finalmente chegamos ao momento. Vocês esperaram. Vocês refletiram. Vocês tremeram. Bom, agora teremos ordem. Saberemos quem matou Victor Marchand. Ninguém se mexeu. O próprio ar parecia prender a respiração. Poirot começou a andar lentamente, com as mãos cruzadas atrás das costas. Veja bem, o crime não foi cometido por paixão, não. Foi teatro, preparado com cuidado. A capa para atrair os olhares, a adaga para chocar, a carta para convocar. E por quê? Porque Victor Marchand era perigoso.
Ele ameaçava, zombava, sabia demais. Alguém aqui tentou não apenas silenciá-lo, mas fazê-lo com espetáculo. Essa é a essência da vaidade, meus amigos. E a vaidade é a chave. Ele parou diante de Lady Evelyn. Madame, a senhora convidou Victor na esperança de uma reconciliação. A senhora encenou o manto, o drama, mas também o temeu, pois ele a ameaçou com escândalo. A senhora talvez quisesse que ele o silenciasse, mas não enfiou a adaga. Sua natureza é muito limitada pela dignidade, e sua mão ela não é canhota. Lady Evelyn abaixou a cabeça, ficando vermelha, mas não disse nada. Poirot virou-se para a senhora Grant. E a senhora, madame? Temia a humilhação. Temia a exposição de antigas indiscrições. No entanto, também falava de medo. Medo genuíno. Não agiu, suportou. Não foi a senhora quem golpeou, mas observou muito, e seu medo é valioso. Os lábios da senhora Grant se abriram como se ela fosse falar, mas ela os fechou novamente, um lampejo de alívio percorrendo seu rosto. Poirot encarou o coronel Hargrave em seguida. O soldado enrijeceu-se, o maxilar cerrado. Mon coronel, disse Poirot gentilmente, o senhor é um homem de precisão. Conhece o peso das armas, a vantagem das escadas, o impulso da economia. O senhor conhecia Victor. Não gostava dele, tinha razões de dívida e honra. Poderia ter feito isso, mas não fez. Por quê? Porque, embora seja severo, também é prático. Matar em tal teatro não é o seu estilo. O senhor é direto demais. Os ombros de Hargrave relaxaram um pouco, embora seus olhos tenham se estreitado. Por fim, Poirot voltou-se para o Dr. Felton. Estudou-o com um olhar quase pesaroso. E o senhor, monsieur le docteur? Um estudioso de adagas, um homem que reverencia o artefato, que sabia da existência desta lâmina na coleção de Lord Marchand. O senhor a viu, admirou-a, talvez a cobiçou. O senhor escreve com floreios e convocou Victor com floreios. O senhor armou a capa, colocou a adaga, assistiu com satisfação ao desenrolar da cena. Para o senhor foi uma demonstração de poder, de intelecto, e assim o senhor o matou. Lady Evelyn soltou um suspiro. A senhora Grant cobriu a boca com a mão. O rosto de Hargrave se fechou. Apenas Felton permaneceu imóvel, com os olhos semicerrados e a voz calma. O senhor me acusa sem provas, monsieur Poirot. Onde estão as suas provas? Poirot tirou do bolso o pequeno botão preto, segurando-o entre o polegar e o indicador. Aqui, monsieur, da escada. Um botão polvilhado com pó. E no balaústre, um leve traço de talco. O pó que você sempre usa nas mãos para mantê-las secas enquanto manuseia suas preciosas relíquias. É seu hábito. É também sua traição. O botão veio do seu casaco. Rasgou-se quando o senhor se inclinou para atacar. A adaga, a capa, o cartão, a vaidade são seus. O rosto de Felton perdeu a cor, mas ele tentou sorrir. Um botão, monsieur? Pólvora? Isso é ralo. Um estudioso pode usar pólvora, sim. Mas outro também. Mais outro também. Mas o bigode de Poirot se contraiu para cima. Mas só você era canhoto. Só você tinha conhecimento do significado da adaga. Só você teve a vaidade de orquestrar um assassinato como um quadro. E só você, monsieur, usava o talco nos punhos quando o observei na biblioteca. Você se esqueceu das pequenas coisas, das triviais. Mas eu, Hercule Poirot, nunca esqueço. O silêncio que se seguiu foi imenso, quebrado finalmente pelo grito fraco de Lady Evelyn. É verdade? Dr. Felton, o senhor. A compostura de Felton se rompeu. Seus lábios tremeram. Sua mão agarrou o braço da cadeira. Então, num acesso de orgulho amargo, ele se levantou. Sim, eu fiz isso. Victor Marchand era um parasita, um tolo que zombava de um conhecimento que jamais poderia possuir. Ele me provocava, ameaçava expor minhas pequenas transações, minhas aquisições. Ele merecia a adaga que admirava. Que eu sei, seu peito arfava, eu a dei a ele. Jarvis avançou, mas Poirot levantou a mão. Espere, deixe-o falar. Felton riu asperamente. Não vê, Poirot. Foi arte. A capa, a lâmina, o palco. Fiz da morte dele uma lição. Uma demonstração da loucura da vaidade. No entanto, eu mesmo sou condenado pela vaidade. Très bien. Que assim seja. Jarvis então o acorrentou eficiente e sério. Lady Evelyn chorou silenciosamente em seu lenço. A senhora Grant virou o rosto. O coronel Hargrave murmurou uma maldição baixinho. Poirot deu um passo à frente com o olhar firme. O senhor fala de arte, monsieur, mas assassinato nunca é arte.
É apenas tragédia. O senhor procurou se tornar imortal com floreios. Em vez disso, revelou-se pequeno, traído por um botão, por uma camada de pólvora. São sempre as pequenas coisas que desfazem as grandes pretensões. Felton não disse mais nada. Apenas curvou a cabeça enquanto Jarvis o conduzia para fora. A porta se fechou atrás deles, deixando a casa silenciosa novamente. Poirot voltou-se para os presentes. Sua voz era suave agora, quase gentil. Acabou. A justiça seguirá seu curso. Mas lembremo-nos, Victor Marchand foi imprudente, sim, mas era jovem. A vaidade o destruiu, assim como destruiu Felton. A vaidade, meus amigos, é a verdadeira assassina aqui. Lady Evelyn ergueu os olhos brilhando. Monsieur Poirot, o senhor nos salvou da ruína. Não tenho palavras para agradecer. Poirot fez uma reverência. Não me agradeça, madame. Agradeça apenas a ordem e as pequenas células cinzentas, que insistem sempre na simetria. Calçou as luvas com cuidado preciso. Agora vou me retirar. De repente, preciso de um café da manhã tranquilo, um jornal perfeitamente dobrado e uma cadeira perto da lareira. Pois, veja bem, um assassinato pode perturbar o mundo, mas no fim a ordem precisa ser restaurada. Essa é a única arte que admiro. E com isso, Hercule Poirot partiu, com passos precisos, bigode impecável, deixando para trás uma casa para sempre alterada e um silêncio que não era mais medo, mas libertação. A casa não expirou após a prisão. Prendeu a respiração de uma maneira nova, como um paciente faz quando a dor cede. Mas o cirurgião ainda não disse a palavra acabou. Os convidados de Lady Evelyn retiraram-se para seus quartos não com alívio, mas com aquele silêncio cuidadoso com que a sociedade sinaliza que viu demais. Jarvis saiu sombriamente com o Dr. Felton e 2 guardas, sua satisfação estampada nos ombros. O mordomo fechou a porta, e o eco do trinco percorreu o corredor como um nervo que não aprendeu a ficar parado. Poirot não se retirou imediatamente. Deixou passar a primeira onda de comoção, e então pediu, muito baixinho, que a sala de escrita fosse aberta novamente. Lady Evelyn aqueceu, embora sua compostura agora tivesse a translucidez de açúcar refinado no ar úmido. Ela mesma o conduziu e permaneceu do lado de dentro da porta, como se estivesse vigiando uma confissão que ainda não havia feito. O quartinho parecia exatamente como no catálogo da manhã. O peso de papel em forma de navio, o mata-borrão, o conjunto organizado de canetas, uma folha de plátano que escapara do jardim quando alguém abrira a janela, jazia enrolada como uma pequena orelha ressecada no parapeito. Poirot ficou de pé, com as mãos atrás das costas, ouvindo o quarto como se ouve uma testemunha cuja fala é mais um comportamento do que palavras. Quando finalmente se moveu, foram apenas 2 passos até a pequena grelha onde as cinzas haviam sido varridas, mas não perfeitamente. Pegou a escova da lareira, tocou as cinzas com a delicadeza que teria dado a uma contusão e, com 2 movimentos, revelou uma ponta de papelão não totalmente consumida. Levantou-a com o lenço. No pedaço de papel restava a curva inferior de uma figura. A cauda de um 0 incompleta, com o mais tênue traço de um pé de 1 acima. Havia também, quase apagada pela chama, o fantasma de uma marca de papelaria em relevo na borda, a da própria Lady Evelyn. Os olhos de Poirot, que não perdiam nada, não brilharam. Eles se aprofundaram. Ele se virou e ofereceu o pedaço de papel a ela, não como uma acusação, mas como um objeto que ela poderia reconhecer de uma vida passada. Ela olhou e a cor desapareceu do seu rosto. Sim, disse ela tão baixo que a palavra pareceu sair dos ossos. Escrevi para ele. Escrevi até 10. Pedi que ele viesse até a portinha às 10. Pensei em falar com ele a sós, antes do desmascaramento, para que pudéssemos definir nossos termos sem cena. Ela se recompôs, como se estivesse se preparando para um golpe que precisava atingir. Eu queimei quando ouvi o grito. Pensei que isso me tornava culpada, até mesmo pelo desejo de controlar uma coisa que não podia ser controlada. Poirot curvou a cabeça num gesto que, em outra época, seria chamado de galanteria. A senhora é culpada de imprudência, madame. Só isso. Mas sua imprudência tem uma consequência, e precisamos ser exatos quanto a isso. A senhora o chamou para as 10, e às 10 o grito veio. Ele não precisou do outro cartão para chegar à portinha. A outra carta?
repetiu ela atordoada. Mas aquele que disse 11, disse Poirot gentilmente. Não foi seu. Foi escrito pelo Dr. Felton. É uma coisa de vaidade, entende? Ela não consegue resistir ao floreio. Ele pretendia orquestrar seu próprio ritmo, comandar a cena. Talvez achasse que Victor o esperaria. Talvez pretendesse adiar o confronto com um fio de drama que só ele controlava. Mas o compromisso anterior substituiu sua teatralidade. Victor foi às 10, e às 10 alguém estava ao lado dele. Ela levou as mãos à garganta. Mademoiselle Denholm, não. A voz de Poirot continha a gentileza de uma recusa. Ela estava lá, sim, movida por impulso. Ela não atacou. A mão que atacou preparou o gesto durante anos, não horas. Mas não tema. O assassino está sob guarda. Dr. Felton morto. O que resta não é a pergunta da adaga. É a pergunta da porta. Quem chamou Victor até lá? Você chamou. E em algum lugar nesse ato está a explicação de por que ele riu antes de cair. Ela fechou os olhos. Quando os abriu, algo neles havia se resolvido, como o creme se transforma em manteiga quando batido além da indecisão. Ele riu porque achou que tinha vencido, disse ela. Porque eu lhe havia concedido a audiência privada que ele exigia. Porque ele acreditava que eu cederia todo o resto. Poirot inclinou a cabeça e não havia triunfo no gesto, apenas reconhecimento. A senhora disse, não diremos mais nada, a menos que a lei peça. Mas deixe-me dar-lhe um conselho, madame. Quando alguém se rende ao silêncio para evitar um escândalo, já perdeu mais do que o escândalo poderia suportar. Vai dormir agora? Não. Vai ficar sentada na cadeira e ouvir o relógio até de manhã, e então fará novos acordos com o mundo. É o imposto que pagamos quando tentamos comprar a paz com o teatro. Ele a deixou com um pedaço de papel sob o peso de papel, não como prova a ser apresentada, mas como uma penitência a ser considerada. No corredor, encontrou Hargreaves, que se movia com a serenidade de um homem que sempre soubera que a ordem seria imposta ao caos por uma mesa bem posta no café da manhã. Há uma senhora na porta, senhor, murmurou. Uma jovem. Mademoiselle Denholm. Ela foi devolvida pela polícia com um pedido de desculpas. Ela implora para vê-lo. Poirot encontrou Cora Denholm no vestíbulo, com o chapéu torto, a determinação brilhante da inocência arregalando seus olhos. Ela segurou as mãos dele com um fervor que teria sido indiscreto se não fosse tão natural. Disseram-me, disse ela ofegante, que o homem confessou. Eu pensei que você soubesse que eu não... Eu sei, disse Poirot, e as palavras simples a escoraram como um dique. Você fez uma coisa tola ao me seguir, mas não uma coisa má. E você tem uma virtude mais rara que a inocência. Você se lembrará com precisão. Eu vou, ela prometeu, e se inclinou para a frente. Eu me lembro do som. Não do grito, da respiração antes dele. Uma espécie de chiado, como se alguém tivesse aspirado o ar pelos dentes. Ele refletiu sobre isso e então assentiu levemente, meio para ela, meio para si mesmo. O chiado do pó quando uma mão enluvada desliza sobre madeira polida, disse ele suavemente. Merci, mademoiselle. Você viu o que outros não viram. O de Massentis. Momento antes do espetáculo começar, ele a dispensou com a mesma firmeza gentil com que afastara o medo das crianças em aldeias onde a única ordem era o horário dos trens. Depois foi para a sala de bilhar. Não porque tivesse assuntos pendentes com o pano verde, mas porque o coronel Hargrave tinha assuntos pendentes com seu temperamento. Encontrou o coronel não à mesa, mas à janela, o queixo contra a vista, como se a neblina fosse um adversário que se recusasse a entrar em campo. Você livrou a casa de um parasita, disse Hargrave, sem se virar. Eu não gostava de Marchand. Eu não gostava ainda mais de Felton. Um homem que mata com um sermão é o pior tipo de covarde. Mesmo assim, disse Poirot, você não vai se vangloriar. Os mortos não abrem espaço para o nosso desdém. Eles apenas o ocupam. Diga-me, mon coronel, quando você subiu as escadas depois do grito, o que havia no quarto degrau? Você se lembra? Você é treinado para isso. Hargrave se virou então, estreitando os olhos em respeito relutante. Uma mancha, pálida. Presumi que fosse sangue até que a luz o captasse. Pó. Pensei em rostos de mulheres. Descartei como irrelevante. Não era irrelevante, disse Poirot, mas também não era decisivo.
Veja bem, o inspetor Jarvis gosta das coisas grandes. Uma confissão, um motivo. Eu gosto das pequenas coisas. Pólvora, um fio de veludo, um botão. Ele tirou o disco de chifre do bolso, girou-o uma vez e o recolocou no lugar. Entre eles falam. Não é preciso gritar se sabe ouvir. Você não está me dizendo nada e tudo, resmungou Hargrave, o que, para um soldado, era um elogio. Poirot o deixou com isso e subiu ao patamar mais uma vez. Não parou em devaneio. Olhou como um agrimensor olha, medindo um gradiente em sua mente. Lá o brilho opaco no balaustre. Lá o lugar onde a penugem da capa se prendera, soltando um fio que se esgueirara como um fino verme vermelho até o tapete da lareira no salão. Lá o terceiro degrau onde seu lenço corara de talco. Colocou a própria mão levemente na madeira e a retirou satisfeito. Então, desceu até o corredor e perguntou por Ellen, a criada. Ela veio rapidamente com a seriedade dos muito jovens que anseiam por ser úteis à autoridade desde que ela seja gentil. Poirot foi gentil. Mademoiselle, conte-me novamente sobre a mão que tremeu. Tremeu, disse ela, como se ele estivesse com frio, ou como quando se segura algo muito caro, e a mão não consegue soltá-lo completamente. Ele tinha luvas lindas, senhor, macias, e um anel embaixo de uma delas. Havia uma pequena saliência no couro onde pressionava. Os olhos de Poirot se iluminaram, sem nenhum brilho externo. Apenas um carvão mais quente sob a grelha. Um anel. Em qual dedo? Ela pensou. Então apontou para a mão esquerda. Aqui, senhor. Debaixo da luva. Percebi quando ele foi pegar a capa de mim e não pegou. Très bien, murmurou Poirot. Você foi corajoso e preciso. Agradeço. Ele a dispensou e quando ela se foi, ele ficou imóvel, e o silêncio da casa o envolveu como limalhas de metal se atraem para um imã. O anel, a mão esquerda, a luva que não queria ser removida. Um homem rindo no topo da escada, que tremeu antes de cair. Ele encontrou Lady Evelyn mais uma vez, não mais na sala de escrever, mas no salão azul, onde um raio de sol desafiando a neblina conseguira se revelar em um canto do tapete. Ela estava parada, como se a luz exigisse uma testemunha. Poirot aproximou-se dela e falou sem prefácio. Madame, quando Victor chegou, a senhora viu as mãos dele? Ela se encolheu ao ouvir o nome, mas respondeu com a cortesia automática de alguém treinado para a precisão. Só as luvas. Ele as mantinha sempre calçadas. E antes, anos atrás, ele usava um anel? Ela fez um gesto de desgosto. Sempre. Um sinete ostentoso e vulgar. Ele jamais o removeria. Disse que era o nome dele em metal. Poirot assentiu uma vez. Então ouça. O Dr. Felton o matou. A lei está cumprida, mas você precisa entender uma coisa se quiser dormir novamente. Victor Marchand não riu porque havia vencido. Riu porque naquele último instante reconheceu, através da luva, aquele que estava ao seu lado. Sentiu o anel, a pressão dele, através do tecido contra o braço, enquanto o assassino se preparava para o golpe. Riu porque a vaidade que o perseguia como uma sombra finalmente se revelou à luz. Seus olhos se arregalaram e depois se fecharam lentamente. Quando os abriu, estavam ferozes. De quem é o anel? Já não a sua, disse Poirot, e sua voz era a mais gentil que ele usara o dia todo. Não tenha medo. Você já pagou o seu preço. Quanto ao anel, diremos apenas que a mão que bate e a mão que se exibe às vezes são a mesma em espírito, mesmo quando usam luvas diferentes. Mas a lei não precisará da sua dor para definir um círculo que já está fechado. Ele fez uma pausa. Pedirei a Hargreaves uma lista daqueles que ontem à noite usaram luvas para jantar. Depois examinarei as mãos sem luvas. Não é preciso um sinete para ver o sulco. Ela o encarou com uma pergunta trêmula que ainda não ousava formular. Poirot a poupou da articulação. Sim, madame. Há mais vaidade nesta casa do que a Yard já levou. Mas ela não vai acabar esta noite. Ele a deixou com aquela amarga misericórdia e foi para o saguão. Um mensageiro esperava com um bilhete de Jarvis, rabiscado às pressas. Felton confirma que escreveu 11. Diz que foi para o pátio às 10h30 e já encontrou multidão lá. Afirma que não esperava uma convocação mais rápida. Diz, alguém roubou minha cena. Poirot sorriu, muito levemente, como um homem faria ao ver a última peça deslizando em um mosaico que ele havia organizado sem ser visto.
Ele respondeu apenas 4 palavras. Reensaiamos novamente. E enquanto a noite pressionava sua face úmida contra o vidro, Poirot deu ordens para outra reunião ao amanhecer. Não a grande assembleia desta vez, não o teatro. Algo menor, mais íntimo. Um café da manhã na biblioteca, com as cadeiras próximas e a luz incidindo implacavelmente sobre as mãos que estendiam as xícaras. Pois, no fim, seria uma mão, não um rosto, que lhe diria o que precisava. O assassino da capa de veludo fora nomeado, mas o autor da capa de veludo não. E o palco ainda continha um ator a mais, esperando nos bastidores com uma pausa em forma de anel em sua carne, onde o metal havia vivido. Poirot, que detestava finais desleixados, ajustou a gravata até que o nó estivesse precisamente no centro e deixou a casa retornar ao seu silêncio assustado, sabendo que muito em breve o silêncio aprenderia um novo som. O pequeno e inconfundível clique pelo qual uma verdade se encaixa. A biblioteca, durante o café da manhã, tinha a luminosidade frágil de uma manhã depois da chuva. Hargreaves havia aberto as cortinas. O fogo era uma chama modesta e obediente. A porcelana brilhava fracamente sobre um aparador onde a Saucière de Sèvres, com o ridículo cabo de golfinho, presidia como um magistrado cômico. Poirot dispôs as cadeiras em meia-lua ao redor da mesa baixa e ocupou seu lugar não no centro, mas um pouco para o lado, como se permitisse que a própria sala mantivesse a liderança da reunião. Foi uma escolha pequena e deliberada. Chegaram aos pares e individualmente, com os rostos impecáveis como os de pessoas que praticaram a neutralidade diante de um espelho. Lady Evelyn, pálida, mas serena, usava luvas de pelica cinza e as removeu com uma precisão quase matemática, antes mesmo de tocar na xícara. A Sra. Grant chegou com um cachecol frouxo nos pulsos, a afetação do conforto, e o tirou imediatamente. O coronel Hargrave entrou rigidamente, um homem preparado para uma corte marcial que não merecia. Sua mão direita se fechava e se abria com a economia inconsciente de um soldado. O Dr. Felton, é claro, não estava lá. Sua ausência pairava no ar como uma corrente de ar que não se consegue localizar. Jarvis chegou por último, com um bilhete rabiscado no bolso e impaciência em cada costura. Senhoras, senhores, disse Poirot calmamente, faremos algo muito simples. Tomaremos café da manhã e falaremos apenas das mãos. Jarvis fez um barulho que, em outro homem, teria sido uma risada. Mãos, é? Tenho uma declaração assinada na minha, do Felton. Ele era o dono do cartão. Ele era o dono do golpe com a mão esquerda. Ele era o dono da pólvora. Essa é a história. C'est bien, respondeu Poirot suavemente. E, no entanto, histórias não são feitas apenas de finais, inspetor, mas de começos. Visitaremos o começo antes de fecharmos o livro. Hargreaves serviu chocolate para Poirot e café para os demais. As xícaras emitiram seus pequenos sons corteses. Poirot observava não rostos, mas dedos. A maneira como se curvavam, a maneira como hesitavam, a palidez onde uma faixa de pele se esquecera de tomar sol. Notou a marca da meia-lua na base do dedo anular direito do coronel Hargrave. A pele ali estava levemente marcada, como se um sinete tivesse sido usado por muito tempo e recentemente deixado de lado. Viu também o leve blush em pó, ainda grudado na espiral rasa na base do polegar do coronel. Não talco como o de um acadêmico. O pó mais grosso de um campo de tiro, talvez, ou giz de bilhar, mas algo que grudava e revelava hábito. Lady Evelyn, disse Poirot gentilmente, perdoe-me a impertinência. A senhora tem luvas lindas. Permita-me por um instante passar-me a Saucière. Ali, aquela com o golfinho, usando a mão que lhe agrada. Ela obedeceu imediatamente, destra, graciosa, sem nenhuma marca nos dedos, exceto a leve impressão da luva que havia deixado neles tão recentemente. Madame Grant? Perguntou Poirot, e ela também obedeceu, também destra, com um movimento firme. Em seu dedo anelar esquerdo não havia nenhuma marca de aliança, apenas a lembrança de uma lembrança. Meu coronel, disse Poirot finalmente, e fez o pedido pela terceira vez. Hargrave estendeu a mão para a porcelana e a moveu com um equilíbrio experiente, mas sua mão esquerda firmou a tampa, fechando brevemente os dedos na lateral. Não era nada. Uma economia de movimentos aprendida em mesas de refeitório e tendas de campanha, despercebida pelo homem que a fazia. Poirot observou a pequena flexão dos tendões e o leve aperto, onde a pele encontrava a porcelana,
O tipo de coisa que deixaria uma crescente de pressão no braço de um homem se aquela mão o agarrasse. Através de uma capa. Merci, disse Poirot. Estamos servidos. Jarvis pousou a xícara com firmeza excessiva. Se isso é teatro de café da manhã, eu preferia um sanduíche e um mandado. Fala o que você quer dizer, cara. Você quer dizer, cara. Você... Poirot cruzou as mãos. Quero dizer apenas que 2 encontros foram marcados ontem à noite na portinha. Um para as 10 horas. Escrito no papel de Lady Evelyn com a letra de Lady Evelyn e queimado, exceto por um fragmento que a lareira não conseguiu digerir. Um para as 11. Escrito pela vaidade do Dr. Felton. A convocação anterior prevaleceu. Victor foi às 10. Lá alguém esperava. Todos os olhares se voltaram para Lady Evelyn. Ela não se mexeu. Eu pedi para ele vir, disse ela. Eu queria falar com ele a sós. Mas quando cheguei ao patamar já havia pessoas no salão abaixo. O grupo estava aumentando. Ela parou e se recompôs. Perdi a coragem. Não era você ao lado dele, disse Poirot, com uma gentileza que fez da declaração uma remoção de fardo, em vez de uma acusação contida. Nem foi Mademoiselle Denholm, que o seguiu e fugiu. Era um homem que conhece escadas, que conhece a vantagem, que sabe como pegar um braço e virar um corpo em um espaço estreito para comandá-lo. Um homem que usa um sinete como os homens usam um credo, e que o deixou de lado esta manhã porque o hábito, de repente, pareceu conspícuo. Hargrave cerrou os dentes. Cuidado. Sempre, respondeu Poirot, inclinando a cabeça. Você subiu, mon coronel. Não para matar. Para avisar. Você se aproximou e segurou o braço dele. Então, e o anel pressionou o garoto. Ele riu. Sabe por quê? A boca do coronel abriu e fechou. Ele tentou demonstrar desdém e descobriu que só tinha silêncio. Ele riu, continuou Poirot suavemente, porque o reconheceu pelo anel que ele havia zombado centenas de vezes do outro lado da mesa de jogo. Riu porque viu que até mesmo o seu aviso, severo, militar, era uma espécie de homenagem ao teatro que ele adorava. E então? Então a mão esquerda veio de trás, de cima, num ângulo que não é seu. A mão do Dr. Felton. O palco estava lotado. A plateia estava em seus lugares. A cortina caiu. Você recuou. Você não é um assassino. Mas você era, como dizemos, um fator complicador. Os olhos de Hargrave se voltaram para Lady Evelyn com uma fúria impotente que também era devoção. Ele estava sangrando ela, disse ele asperamente. Sangrando a casa toda. Eu disse a ele que o mandaria chicotear se ele viesse aqui com aquela capa e aquela risada. Eu pretendia mandá-lo para baixo de novo, com o rabo entre as pernas. Só isso. Lady Evelyn deixou escapar um suspiro que não era bem um soluço, nem bem uma risada. Alívio e pedido de desculpas em igual medida. Poirot inclinou a cabeça, como se uma formalidade tivesse sido cumprida. Jarvis se levantou da cadeira e então retomou o movimento com a irritabilidade de um homem que se vê envolvido em uma conversa que pensava ter liderado. Acessório, disse ele incerto, testando a palavra para ver se combinava. Não, disse Poirot muito gentilmente. Um soldado que chega a um duelo para convocar seu homem e encontra um tiro disparado da galeria não é um segundo assassino. Ele é apenas uma testemunha que mente para si mesmo sobre o que viu e o que não impediu. Ele se virou para Hargrave. Você dirá a verdade à corte, mon coronel. Sem rodeios. Se não pode falar por si mesmo, fale por Lady Evelyn, que já pagou o suficiente a um chantagista e não deveria pagar mais para silenciá-lo. Hargrave apertou as mãos sobre os joelhos. Então ele fez o menor aceno que um homem orgulhoso pode dar quando cede algo que considerava inesgotável, sua própria autoridade. Eu vou esta tarde, disse ele. Direi o que vi. Bom, murmurou Poirot, já resolvemos o começo. A Sra. Grant observava tudo isso com aquela quietude atenta de quem passou jantares demais, aprendendo a ser o pano de fundo contra o qual outras vidas se tornam vívidas. Ela falou agora, e a voz era calma, mas cortante. Você disse que a casa ainda tinha um ator a mais. Era o coronel que você se referia? O bigode de Poirot se curvou. Não, madame. É o autor que eu queria dizer. O teatro da capa não começou apenas com Felton. A ideia nasceu sob este teto, de um desejo muito inglês de transformar o indizível em piada e assim desarmá-lo. Esse truque, raramente funciona.
Provoca homens como Victor. Ensina-os a zombar. Também intoxica os espertos, que começam a acreditar que um arranjo dramático é o mesmo que controle. Felton aprendeu essa lição muito bem. Outros inclinou a cabeça em direção a Lady Evelyn sem olhá-la. Não aprenderão de novo. Houve um longo silêncio. Nem mesmo Jarvis o interrompeu. Poirot o deixou em silêncio, até que a sala ganhasse uma nova proporção. Então levantou-se, alisou a lapela e abordou as questões práticas que, para ele, eram o fim de toda a arte. Inspetor, disse ele, o senhor vai querer verificar a declaração do coronel com os tempos, o relógio no corredor, a programação do quarteto, a lembrança da criada Ellen de quando o vestiário ficou em silêncio. O senhor verá que às 10 para as 10, os lacaios carregavam uma bandeja limpa perto da portinha. E às 10:02, alguém raspou a passadeira no terceiro degrau. Aos 6 minutos, o pianista perdeu a mão esquerda no Mendelssohn. Uma coincidência que não é coincidência. Aos 8 minutos, o grito. Seu livro ficará impecável. Jarvis, sem querer, pegou o caderno rabiscando a lápis. E o anel? Perguntou relutante. Ah, o anel, disse Poirot, e seus olhos se aqueceram. Você o encontrará na gaveta do coronel, onde ele o colocou esta manhã. Não para esconder um crime, mas para reprimir um hábito. O hábito é pior que o anel. Ele o colocará de novo quando lhe contar a verdade. Hargrave olhou para ele com uma expressão que em qualquer outro rosto seria de gratidão. No dele, era apenas a ausência de hostilidade. Você é um demônio, disse ele, mas não havia calor em sua expressão. Não, respondeu Poirot. Só um homem que não gosta de assimetria. Ele se virou para Lady Evelyn e a Sra. Grant. Há mais uma coisa. Quando uma casa foi usada como teatro, ela deve permanecer sem teatro. Vocês proibirão máscaras em seus aposentos por 1 ano. Nada de charadas, nada de quadros, nem mesmo no Natal. Não permitirão o uso de luvas à mesa. As mãos devem estar descalças. Pessoas que precisam dizer verdades incômodas têm maior probabilidade de fazê-lo se seus dedos tocarem o ar. Era absurdo e, de certa forma, perfeitamente sério. Lady Evelyn curvou-se. Será como você diz? Poirot pegou o chapéu. Jarvis também se levantou, guardando suas anotações no bolso. A postura dos ombros menos combativa agora que o caso tinha, em seus termos, arestas. Aceitaremos o depoimento do coronel, disse ele. Temos Felton. A coroa ficará satisfeita. Ele hesitou. E você, Moave? Poirot ergueu o chapéu e o ajeitou. Só quero que a casa fique silenciosa novamente, que a portinha seja lubrificada para não ranger e que as camélias sejam refrescadas antes de se entregarem às metáforas. Além disso, olhou para o golfinho ridículo, que a saucière seja virada para que o pobre animal fique de frente para a sala. É descortês fazê-lo olhar para a parede. Uma risada percorreu-os. O primeiro som verdadeiro de tranquilidade desde a noite da festa. Hargreaves, que acreditava no poder do lugar mais do que a maioria dos padres acredita no poder da oração, deu um passo à frente imediatamente para arrumar a porcelana. Poirot dirigiu-se à porta, parou e olhou para trás com os olhos pousados um após o outro nas mãos presentes na sala, as fortes, as delicadas, as culpadas, as meramente humanas. Às 11, disse ele. O Dr. Felton convidou-se para ir ao teatro e encontrou a cortina já fechada. Isso o ofendeu. A vaidade detesta ser a segunda a chegar. Ele garantiu que a apresentação tivesse a sua assinatura. Dirá isso no julgamento com eloquência. Não vamos em nossos corações aplaudi-lo. Ele fez uma reverência. Eles se levantaram. A sala exalou. Lá fora, a névoa havia se dissipado, transformando-se num véu que um cavalheiro poderia levantar com 2 dedos. Poirot entrou nela com a serenidade de um homem que colocou cada objeto exatamente onde ele pertence. E agora pode desfrutar da simetria de um mundo no qual, por pelo menos algumas horas, nada está fora do lugar. A neblina já havia se dissipado quando Poirot se despediu de Belgravia, embora a casa em si ainda carregasse o silêncio do rescaldo como um palco onde a cortina caiu. Mas o cheiro de maquiagem permanece. Ele parou na soleira, com o chapéu no ângulo perfeito, e lançou um último olhar para as janelas altas. Lá dentro, Lady Evelyn havia se retirado para o salão azul, a Sra. Grant permanecia perto das portas da estufa, e o coronel Hargrave, sem dúvida, ensaiava as palavras que diria à corte.
Suas vidas continuariam machucadas, mas intactas, entrelaçadas agora pelo silêncio e pela lembrança de como o teatro facilmente se transforma em tragédia. Jarvis surgiu atrás dele, com a gola do casaco levantada, e soltou um grunhido de respeito relutante. Bem, Monsieur Poirot, eu lhe dou uma coisa. O senhor tinha razão. Felton pelo empurrão, Hargrave pelo pouso, Denholm uma criança assustada. Temos o nosso caso. Mas o senhor o distorce como se fosse Shakespeare. Poirot deu um leve sorriso. Não, mon ami, não Shakespeare. Apenas a natureza humana, representada com vaidade como dramaturgo e medo como diretor de palco. Um drama, sim, mas nunca arte. Assassinato é vulgar demais para isso. Desceram juntos os degraus, o som agudo dos sapatos no silêncio da manhã. Jarvis finalmente acendeu o charuto, lançando uma espiral de fumaça no ar. E os outros? Lady Evelyn com sua carta secreta, a Sra. Grant com suas meias-verdades. Não quer que eu os arraste para o banco dos réus. Poirot balançou a cabeça. Eles são culpados de covardia, de imprudência, de silêncio. Mas esses não são crimes que a lei possa punir. Eles já estão punidos. Pela memória, pela consciência, pela maneira como olham para as próprias mãos quando as colocam sobre a mesa. Essa é a sentença suficiente. Sentença suficiente. Sentença. Na esquina, um táxi esperava. Poirot recusou a oferta de Jarvis, com uma pequena reverência, e entrou. Enquanto o cocheiro fazia o cavalo andar, Poirot recostou-se, mãos cruzadas, bigode impecável, a mente já voltada para o conforto da ordem. A simetria de uma poltrona colocada perpendicularmente ao fogo, a dobra perfeita de um jornal, o vapor delicado que subia de uma tisana perfeitamente preparada. Ele havia restaurado o equilíbrio ali, mas o equilíbrio, sabia, era frágil. A vaidade voltaria a escrever suas peças em outras casas, sob outros lustres. Sempre foi assim. Ainda assim, por enquanto, as pequenas células cinzentas estavam satisfeitas. O assassino da capa de veludo fora revelado. O anel, o botão e o pó haviam dito suas pequenas verdades, e o palco estava limpo. Lá fora, o sol brilhava fracamente através da névoa que se dissipava, e Poirot, com a serenidade de um homem que prezava a ordem acima de tudo, fechou os olhos e se permitiu finalmente um suspiro de satisfação. Pois para Hercule Poirot, o mundo estava mais uma vez, mesmo que apenas por hoje, organizado como deveria ser.